Pessoal, então, como eu disse, é bem jogo rápido. É, como eu falei antes também, a palestra agora é sobre robótica, robôs aplicados ao mundo real, inteligência artificial e interação humano-robô. Então, eu queria começar chamando o Daniel. Boa noite, Daniel. Bem-vindo. Opa, boa noite. Pegou aí? Sim, com certeza. Se você Beleza. quiser, eu tentei não falar muito sobre você, deixar que você fale sobre você. Enquanto, enfim, vou passar a palavra para você, você pode ficar à vontade, né? Não, beleza. Então, boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Eu tô com um pouco de eco. Será que é por causa do Meet? Sim. Ah, tá. Agora resolveu. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo, né? Primeiramente, agradecer ao convite, né? Feito pela organização do evento, parabenizar pela organização em si, tá espetacular, tá muito bacana. Anteontem eu dei uma maratonadazinha antes de deitar nas palestras mais interessantes. Achei bem bacana e só agradecer e parabenizar vocês aí por isso. Bem, meu nome é Daniel Vila, né? Eu sou estudante de doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica pela UFV e também tenho mestrado em Engenharia Elétrica pela UFV, em Engenharia Agrícola pela UFV, perdão. Mas trabalhando ainda na área de elétrica, né, no meu mestrado. Eu trabalhei em controle, né, em controle de um secador de grãos, controle de umidade relativa, temperatura e velocidade do ar. Então, acaba que eu nunca saí muito da área, né, de controle em si. Agora, lá na UFES, né, eu entrei no programa de robótica, em específico trabalhando com drones, né, para transporte de carga, planejamento de trajetória e cooperação, né, entre drones, envolvendo também robôs terrestres, uma vez que o objetivo do projeto, né, é entregar essa carga a um robô terrestre ou pegar essa carga de um robô terrestre. Então, essa é a minha área de especialização lá. E a palestra vai ficar um pouco ao redor desse tema, né? Aí é só compartilhar a tela aqui e iniciar? Isso mesmo. Share screen? Aí ou é janela? Vai de você. Se tiver áudio, aí você vai pelo share screen, mas se for só apresentação mesmo, você pode ir pela janela. Não vai a janela, então, mas acho que vai tudo, né? Enquanto isso, só falar pro pessoal, pode ir mandando as perguntas, que aí, assim que der, eu trago elas para cá, tá? Deu certinho aí? Apareceu a apresentação? Perfeito. Beleza, então vamos lá. A apresentação, ela tem como tema, né, robôs móveis aplicados ao mundo real. Vou colocar uns marcadores aqui para auxiliar. Apontador, beleza? Sai aí o cursor? Sim, a gente está vendo. Tá vendo? Beleza. Tá, então robôs móveis aplicados ao mundo real, né? É um trabalho que faço em parceria com a UFES e a UFV, né? Na UFV com o professor Alexandre Brandão, na UFES com o professor Mário Sacinelli Filho. Tá? Vou iniciar a apresentação mostrando algumas aplicações de robôs móveis terrestres e robôs móveis aéreos, né? Então, não são o tema, né, dessa apresentação não são manipuladores, né, aqueles robôs que pegam as coisas e tal, que são aqueles robôs mais industriais, e nem aqueles robôs que vão interagir com o humano, né, em forma humanoide, né? Seriam robôs mais parecidos com carros, né, com 2 rodas, com 3 rodas ou 4 rodas, né, que vão interagir aí com o ambiente. Então, aqui na minha... Como é que eu troco para a seta aqui? Vou dar o play no vídeo aqui, com o marcador acaba que não dá. Nesse primeiro exemplo, como é aplicado ao mundo real, eu trouxe alguns vídeos aqui que servem como exemplos, né, de mundo real, de fato, para a gente ver a robótica em si sendo aplicada. Acho que é mais interessante vocês verificarem ela em funcionamento do que eu apenas explicar alguns conceitos. Então, nesse primeiro vídeo, é um sistema no armazém da Amazon, né? É um sistema chamado Kiva System, de organização de armazém, onde uma
infinidade, né, milhares de robôs móveis terrestres, né, fazem a organização das estantes, levando o produto até a pessoa faz a compra no site, né, e aí se pega-se o produto no estoque, leva-se até um operador humano que vai pegar os pedidos do site e da prateleira e destinar ele, né, para o setor que vai fazer a entrega para o usuário. Tá? Esse sistema, ele começou na Amazon, se eu não me engano, em 15 anos, uma coisa assim, e é responsável pela grande otimização que a Amazon tem nesse sistema. Né? Então, aqui está um exemplo de um robô móvel aplicado para a organização de depósito, né? Estoque. Esse outro exemplo aqui está sendo um robô móvel, né? Sendo aplicado para vistoria, para vigilância de um local, certo? Então ele funcionaria aí como um robô, como um sensor móvel, né? Onde ele pode fazer todo esse trabalho de forma autônoma, de um trajeto pré-planejado ou utilizado por teleoperação, né? Um operador humano fazendo o controle aí desse robô, tá? Esse robô vai ter, né, aqui em cima a câmera que faz a vistoria, uma câmera móvel, capaz de enxergar no escuro. Tá? Um outro exemplo que eu trago também é de um robô móvel sendo aplicado aí para... A ideia, né, é um auxílio em uma situação de desastre, ou seja, o terreno é complicado, né, é um terreno difícil, com pedras, com detritos, e mesmo assim o sistema de suspensão e rodas das lagartas do robô, né, conseguem andar por esse tipo de terreno. E, novamente, uma câmera, né, um sensor, uma câmera para verificar a parte interna de alguma edificação que está danificada. Poderia ser utilizado aí uma câmera de detecção de radiação, por exemplo, numa situação de desastre, ou até mesmo uma carga poderia ser colocada em cima dele para levar ajuda a quem quer que precise numa situação como essa. Tá? Então, isso são aplicações com robôs terrestres. Trouxe também algumas aplicações com robôs aéreos. Né? Aqui nós temos um exemplo também clássico de robôs aéreos sendo utilizados como sensores móveis. Né? Eu acho que todo mundo espera que isso aconteça. Todo mundo imagina que vai acontecer, né? Nem todo mundo espera. Muita gente tem medo, né, dos robôs aéreos estando ainda entre nós, para todo lado, né, pelas ruas, fazendo uma vigilância, né, ágil e bem completa. Tá? Então, todo mundo já imagina que isso vai acontecer um dia, né, de a gente ter os nossos céus aí cobertos por uma rede de câmeras móveis, vistoriando ruas e tal. Tá? Então, é uma aplicação aí de sensores móveis. Aqui também um drone sendo utilizado para fazer uma vista aérea, né, de uma plantação, fazer uma imagem em infravermelho para saber a qualidade da plantação, espectrômetro aqui, né, para saber a qualidade da plantação e tudo mais. Tá? Sendo aplicado para transporte de carga, né, são diversos os vídeos que mostram esse tipo de aplicação com drones, tá? Drones menores, drones maiores, tá? Tem exemplos aí, recente aí no Big Brother, recebeu um delivery da Seara lá de comida, né? Então todo mundo, né? Google, Amazon, todo mundo, FedEx, todo mundo tá louco para entrar nesse mercado. Já é também uma coisa que as pessoas já nem duvidam que vai acontecer, é só uma questão de quando. Né? Os drones aqui sendo utilizados para entretenimento, aqui é um show do Metallica, onde esses pontinhos brancos aqui são drones que estão voando sobre os músicos, né? Fazendo coreografias, se a música é mais agressiva, os drones se movem de forma mais agressiva. Eles estão brilhando aqui em branco, mas eles brilham, né, em RGB, então eles podem fazer diversos efeitos aí. Então, se a música é mais calma, eles vão voando mais lentamente, então dá um efeito bem bacana. É utilizado também Cirque du Soleil, com rapper Drake, entre outros músicos aí estão utilizando drones. Né? Festas de fim de ano usam bastante também nessa aplicação. Aqui, sendo utilizado também para pulverização, né? O Brasil, como um país com grande agronegócio, tem bastante startup, pesquisa em cima disso, tá? De como utilizar drones para pulverizar
lavouras, né? Então aqui está mostrando um com diversas hélices aí para carregar bastante, né, o inseticida, né, para fazer essa aplicação. Em específico, sobre o transporte de cargas, nós temos também que os drones podem trabalhar em equipe, né? Aqui você tem diversos drones carregando cargas individualmente, levando cargas do ponto A ao ponto B. Apesar de estarem carregando as cargas individualmente, né, elas estão presas por cordas aqui, todos eles estão com a mesma tarefa, levar cargas do ponto A ao ponto B. Então, eles estão trabalhando de forma cooperativa, né? A questão é que cada um está levando a sua, né? Diferente desse caso aqui, onde uma carga poderia ser depositada nessa rede, eles poderiam levar ela de forma conjunta, então poderia ser uma carga mais pesada, uma vez que se somaria a força dos 3 drones para transportar essa carga, então poderia ser uma carga do peso 3 vezes maior do que um drone sozinho conseguiria carregar, tá? Mas esse tipo de aplicação, de cooperação de drone com uma rede, por exemplo, também pode ser utilizado em algum tipo de emergência, né, resgate, levar alguma coisa para algum grupo de pessoas, tá? Aqui temos os drones sendo utilizados para a construção de uma estrutura, né? Essas partes aqui são partes que são acopladas nessas partes pretas por magnetismo, né, por ímã. Então é possível criar estruturas levando peças, uma de cada vez, até montar uma estrutura maior, uma torre, uma ponte, uma coisa do tipo. Tem trabalhos nessa área, fazendo pontes de corda, com drones ajudando em cooperação, fazendo torres, tá? São áreas aí em aberto. Aqui também uma aplicação bem interessante, a gente vê muitos vídeos, né, na internet sobre drones sendo utilizados para ajudar em situações de incêndio, né? Aqui tem uma mangueira que leva água que eles jogam aqui por uma bomba, né? Então, são muitas as aplicações dos robôs terrestres e aéreos, né? Então, eles podem ser utilizados para o bem, né? Ou também para o bem também. Eu boto essa foto aqui para parecer que é uma coisa muito absurda, né? Um drone com um lança-chamas, mas aqui ele está tentando ajudar, tá? Ele é controlado esse drone específico, né, nessa aplicação é controlado por remoto, por operadores que estão aqui embaixo, e eles estão limpando essa linha, esse cabo de alta tensão, que teve esse pano aí, que acabou se prendendo a ele. Então eles fizeram esse recurso de utilizar o drone com fogo, né, para queimar esse pano e liberar essa linha de alta tensão. Então, como eu disse, são diversas as aplicações. Aqui eu trouxe também mais alguns vídeos. Aqui um sistema parecido com aquele da Kiva, né, dos robôs móveis terrestres. Lá eles organizavam o inventário, e aqui é um sistema utilizando drones para fazer a vistoria, né, a conferência, saber a organização dos produtos, onde eles estão, a paletização, né? Então tira fotos aí do código de barra que foram comprados, organização de estoque, tá? A diferença é que se você for fazer isso, né, essa organização, essa conferência, utilizando um robô, um operário, né, humano, enquanto eles estão ali na altura terrestre, beleza, eles competem em velocidade, né, o drone e o operador humano. Mas a partir do momento que você vai tendo prateleiras cada vez mais altas, o drone é capaz de atingir essas prateleiras com muito mais facilidade, muito mais agilidade, né, muito mais eficiência. Quando você geralmente fala de drones operando em tempo real, né, 24 horas por dia, que é como esses depósitos funcionam, logo vem a cabeça, poxa, mas e a bateria do drone? Quanto tempo ela dura? Eu vou falar que é meia hora, como é que funciona isso daí? Mas a ideia de um projeto como esse, com drones fazendo esse tipo de vistoria, é se vender um pacote completo. Então você não se vende um drone, são dezenas, né, de drones, milhares, a depender do tamanho do depósito. Eles têm um sistema de recarga, né? Vocês podem ver aqui no começo do vídeo. Tá vendo aqui, ó? Eles são colocados aqui num sistema de recarga, estão postos em prateleiras. Assim, quando é necessário que um venha para recarga, outros saem para fazer a conferência, tá? E deixa as coisas funcionando de forma fluida, né? Então a bateria deixa de ser
uma questão de problema, né, de quanto tempo ela dura, e ela vira um parâmetro do sistema, né, vira um parâmetro do sistema a ser otimizado. Tá? Então, tem diversos algoritmos aí que vão otimizar qual é o tamanho ideal do drone, do peso do drone, tamanho da bateria, para que eu tenha maior eficiência nesse processo. Aqui um outro exemplo de um drone sendo utilizado em um ambiente de resgate. Tá? Uma rede neural, uma câmera foi colocada no corpo de uma pessoa que andou por uma trilha de uma floresta. Isso treinou uma rede neural e isso ensinou o drone a andar sobre trilhas, de forma que ele possa voar pela floresta, né, para fazer algum tipo de resgate, algum tipo de busca, né? E aqui, no caso, ele encontrou uma pessoa que estava perdida, por exemplo, nesse exemplo aqui. Tá? Então, quando a gente coloca os drones para voar entre nós, né, conforme diversos exemplos que eu mostrei, diversas aplicações que a gente tem aí para o futuro, a pergunta é, será que eu tenho confiança de estar andando na rua e ter drone voando na minha cabeça? Porque a forma mais simples de se voar um drone é com 4 hélices. É a mais ótima em termos de desempenho de energia, de eficiência de energia. Quando você bota mais hélices, aumenta a redundância, beleza, quebrou uma hélice, o drone continua voando, continua estável, é capaz de pousar, etc. Só que ele não está mais na sua forma ótima de economia de bateria e tempo de voo. Tá? A forma ótima é com 4 hélices, só que se uma hélice falhar, o drone cai. Então, tem grupos de pesquisa, né, que investigam esse tipo de problema. Então, está vendo aqui, ó, uma hélice falhou, o drone tomba, né, o drone cai imediatamente. Isso aconteceu, por exemplo, durante uma filmagem por drone em uma competição de esqui, quase acertando aqui o atleta, né, poderia ser fatal. E esse tipo de erro não pode acontecer, né? Então, se desenvolve, né, na academia formas de evitar isso. No caso aqui, não colocar a presilha nessa hélice, então ela vai soltar. Só que em vez de cair com essa técnica que foi utilizada, o drone é capaz de se estabilizar. Ele fica rodando como louco, parece que está descontrolado, mas não está. Deixa eu só pausar o vídeo para explicar aqui. Ele parece que está rodando descontrolado, né? Mas não está. Ele está rodando descontrolado porque tem o drone ele trabalha em X, né? São 4 nessa forma, né? Quadmotor. São 2 hélices, são 4 hélices, né? 2 elas giram num sentido e 2 delas giram no outro. Por quê? Porque se as 4 girassem no mesmo sentido, o drone ia rodar, por conservação de momento, né? Então, como 2 giram num sentido, 2 giram no outro, ele fica equilibrado. Mesma coisa com o helicóptero, né? Aquela hélice de cima ali gira num sentido, a da traseira gira no outro sentido, o helicóptero não roda. Tá? Então, quando você perde uma hélice, você vai rodar, não tem jeito, porque agora tem 2 rodando para um lado e uma rodando para o outro. Mas com estratégias de controle, né, de software, isso aqui é só software, não tem nenhum hardware implementado, o drone é capaz de estabilizar. Está acontecendo isso que eu estou tendo que passar o slide e depois voltar, porque quando meu mouse some eu não consigo recuperar ele aqui. Não sei o que está acontecendo. Vamos seguindo. Então, tá vendo que ele fica rodando, girando em todo o próprio eixo, mas ele não perde o controle. A pessoa que está controlando com o joystick, ela ainda é capaz de fazer o pouso do drone normalmente. Tá? Lógico que ele não vai ter a mesma capacidade de aceleração, né? A mesma manobrabilidade, mas ainda é capaz de voar. Então, novamente aqui, o drone ele tem essa proteçãozinha de pano aí, para um outro propósito, um propósito de decoração, tá? Mas ele consegue pousar ali no colchão. Carregando uma carga agora, tá vendo? Tá carregando uma carga, no meio do voo perde uma hélice. Ele começa a rodar, mas se mantém voando, controlável, é capaz de voltar para a base, que é o que ele está fazendo aqui, ou continuar a tarefa dele. Mesma coisa aqui, transportando uma carga, uma caixa, perde o controle de uma hélice no ar e começa a rodar, mas de forma estável, parado. Tá? Então, para os robôs serem aplicados ao mundo real, é necessário basicamente 3 coisas. Né? Que o sistema seja seguro, ou seja, que a gente possa ter tranquilidade do sistema estar ocorrendo ao nosso lado e ele não vai acontecer algum erro e ele vai perder o controle e acabar gerando algum dano material ou para alguma pessoa. O sistema tem que ser confiável, ou seja, é um sistema que
Por exemplo, lá naquele primeiro exemplo que eu mostrei, do Kiva, lá no armazém da Amazon, tem milhares de robôs trabalhando naquele armazém. Então não pode ser um sistema que funciona em 95% dos casos, 98% dos casos, e fica errando, né? Porque esse tipo de erro vai acumulando e gerando prejuízo para a empresa e acabando diminuindo a margem de lucro dela. Então tem que ser um sistema de alta confiabilidade, 99,9%, quase 100% dos casos, o sistema vai estar operando de forma autônoma, tá? Entregando o que foi projetado. E a última questão, o sistema tem que ter autonomia. Ou seja, não tem que estar toda hora um operador humano indo lá verificar, conferir se o robô fez certo, se o robô fez errado, porque se fosse para fazer dessa forma, era melhor manter as tarefas, né, de estoque ou de transporte de carga, né, sendo feitas por humanos ainda. E essas três qualidades, né, são obtidas através de sistemas de localização e estimação de estados, que é o robô saber aonde ele está, ou seja, estado, que a gente fala qual é o estado do robô, é a posição dele, velocidade, aceleração, ângulo que ele está, tá? Então, esses são os estados do robô. Então, ele tem que saber aonde ele está, qual é a velocidade que ele está, qual é a aceleração, para saber prever os movimentos dele. É também necessário um sistema de percepção, aonde ele vê o ambiente, tá? Então, a localização é onde ele está. Localização e estimação de estados é onde o robô está. É a percepção pessoal dele, né? E a percepção é percepção do ao redor, tá? Tem uma árvore perto de mim, tem um outro robô se aproximando, tem um humano se aproximando, é um humano menor, é uma criança, eu tenho que agir diferente de um adulto. Como é que ele tem que perceber todas essas nuances, qual que é a velocidade que alguma coisa está se aproximando do robô, tá? A outra é o planejamento de rotas, ou seja, de acordo com aonde eu estou e aonde eu quero chegar e o que tem ao meu redor, qual que é a rota que eu vou fazer? Então, se eu quero chegar num caminho que está atrás de uma árvore, né? Então, tem uma árvore no meio do meu trajeto, eu tenho que desviar o trajeto. Ou seja, eu sei onde eu estou antes da árvore, eu percebi a árvore, ela está na minha frente e eu tenho que dar a volta nela. Então, eu tenho que fazer uma rota para fazer a volta nessa árvore. É necessário um sistema de robustez, conforme aquele que pede uma hélice ali e o drone continua estável, né? Tem que ser um drone capaz de voar diante de chuva, granizo, vento, variação luminosa que atrapalha as câmeras do robô. Então, tudo isso são intempéries do meio externo e o robô tem que saber lidar com isso. Então, tem que ser um sistema robusto. E também é necessária infraestrutura e hardware. Infraestrutura e hardware é aquela ideia de que você tem um galpão, né? Não é um robô que vai fazer a vistoria desse galpão, o sensoriamento desse galpão, vistoria de onde que estão as cargas, de onde que estão os produtos, né? É todo um sistema, são diversos robôs formando uma estrutura, tá? E por vezes são necessárias alterações em hardware aí para garantir, né, autonomia. Como mais hélices, por exemplo, uma das saídas. Então a pesquisa, ela geralmente trabalha em cima dessas 5 áreas, tá? Para fazer com que seja possível com que os robôs venham ao mundo externo. Tá? Então eu vou passando rapidamente elas aqui, tá? Meu mouse tema em desaparecer. Tá, vamos sair ele aqui. Bem, localização e estimação de estados. Peraí. Eu preciso de um momento. Eu acredito que meu mouse tenha, na verdade, dado problema. Eu vou pedir uma pausa aí, é possível, ô Caldeira? Dá sim. Tem aqui uma pergunta, eu posso passar para o Kevin também a pergunta, ou para você, se você quiser pensar na pergunta também enquanto você resolve a questão do mouse. Então, na verdade, eu acho que ele acabou a bateria, cara. Acabou a pilha. Entendi. Vou pedir só um segundinho para eu pegar um outro mouse aqui. Só um segundinho. Beleza. Tem uma pergunta aqui que eu acho que o Kevin consegue responder. Eu vou passar para o Kevin. Você está silenciado, Kevin. Boa noite. Tudo bem, gente. Como vai? O Eduardo Santana pergunta aqui: eu quero futuramente, tenho uns planos na área de nano-microrobótica. O senhor sabe como está o atual desenvolvimento nessa área e como eu poderia dar um start?
Essa é uma área incrivelmente interessante. Eu tive acesso a ver algumas coisas muito, muito pequenas nisso. Eu vi, e assim, isso é uma visão incrivelmente limitada, eu já adianto, que uma coisa que é muito comum, né, às vezes quando você vai tratar com micro ou nanorobótica, se você for trabalhar com controle de enxame, porque é muito comum que você não vai mexer com um robô, você vai mexer com vários robozinhos. Né? O que eu vi mais nessa área foi mexer com essa questão de swarm control, que em vez de você controlar um robô ou dois, você controla vários robôs pequenininhos. Né? As especificidades de micro e nanorobótica, em específico, eu confesso que eu não mexi. Mas eu acredito fortemente que tem algum tipo de estudo e informação, não de poucos, mas de vários desses robôs juntos. A parte de swarms bebe bastante da fonte de micro e nanorobótica. Sim, sim, a parte de swarm control. Beleza, estou de volta aí. Beleza. Você pode responder uma pergunta antes de voltar? Aproveitar a interrupção? Ok. O Ian Victor pergunta, em se falando de aplicações dos drones, o Brasil consegue acompanhar atualmente os países com maior tradição em tecnologia? Acho que você tem respostas frescas aí. Sim, sim. Uma das limitações que a gente tem em fazer pesquisa com drones é que a gente testa os experimentos em laboratório e geralmente esses testes de experimento em laboratório a gente quer isolar os problemas. Inclusive tem a ver com essa figura que está aqui agora. Tá? No meio dessa figura aqui, ó, tem esse sistema de câmeras aqui que geralmente é usado em laboratórios. São câmeras de captura de movimento. Tá? Da mesma forma que são utilizadas em filmes de Hollywood, que eles colocam aqueles marcadores no rosto dos atores, né? E são câmeras infravermelhas, esses marcadores são reflexivos, câmeras infravermelhas são jogadas na direção do ator. Esses marcadores, eles refletem, né, o infravermelho e a câmera consegue saber a distância que ele está, localizar perfeitamente aonde o ator está. A mesma tecnologia é utilizada em drones. São colocadas bolinhas em cima do drone e com câmeras de captura de movimento, sabe-se exatamente a posição do drone. Então você consegue isolar o problema e saber se o erro que está dando na sua pesquisa, ela vem do seu algoritmo de controle, da sua abordagem. Então é uma forma bem segura de você testar o drone em laboratório. E essas câmeras, elas são bem caras. Então é nesse ponto que a pesquisa brasileira, ela sai um pouco no atraso, né? Questão de investimento mesmo, que tem um pouco menos do que lá fora. Né? Então seria mais ou menos essa limitação. Mas são grandes centros, né? O FMG, o Unicamp, o FRJ, do Rio Grande do Sul também, Paraná, né? Tem grandes centros que trabalham, o FV, né? UFES, que trabalham com drone e publicam, né, em periódicos nível A1, né? Que são o nível mais alto aí de periódico internacional. Então, nesse ponto, compete de igual para igual. O que vai limitar mesmo são esses gastos de infraestrutura inicial. A partir que a infraestrutura inicial foi adquirida também, né, o drone em si não é muito caro. Né? Então, na base aí de $500, mais ou menos, um drone, né, de boa qualidade. Eu acho que isso reflete bastante o que foi dito hoje mesmo e em outras palestras, em outros dias, de que o pesquisador brasileiro costuma fazer o mesmo que lá fora, em teoria, com menos recursos físicos. Acho que está respondido. Qualquer coisa é só mandar aí no chat de novo. Vou deixar você seguir a apresentação. Sim, lá na UFES mesmo, a gente foi conseguir esse sistema de OptiTrack ano passado, se eu não me engano. E lá tem um pesquisador que trabalha com robótica aérea há dezenas de anos. Né? Então vamos lá, vamos seguir. Estamos com o mouse de volta aí. Então, para localização e estimação de estados, que é para saber aonde o drone está, né? Essa parte é onde o drone precisa saber aonde ele está. A forma mais comum que a gente pensa de cara nisso é GPS. Né? Ocorre que o GPS, que é o GPS mais clássico, né? Que é o PPK, que você faz diretamente, tem um receptor GPS no seu robô, né? Aéreo-terrestre, e ele conversa, né, com satélites de GPS ao redor do globo. Né? Ocorre que
esse sistema, ele tem uma precisão aí de que varia a depender do lugar que você está, né? De 50 centímetros a 1 metro. Tá? Então você consegue saber aonde você está no globo, mas não é uma precisão de centímetros. Tá? Às vezes, como você quer implementar um sistema que quer desviar de uma pessoa, de um obstáculo, de uma árvore, a precisão do GPS não você quer fazer um desvio com precisão, né? O GPS não vai te ajudar muito nesse ponto. Tá? Você quer voar entre prédios, por exemplo, para levar uma carga do ponto A ao ponto B. Só o GPS em si não é o suficiente, tá? Por questão de precisão. Um outro tipo que é bem... que vai melhorar a capacidade do GPS é o chamado de GPS RTK, onde uma estação é colocada no chão, essa estação comunica com o satélite e comunica também diretamente com o drone. E aí uma espécie de triangulação é feita, melhorando a precisão em mais de 10 vezes do GPS. Tá? Com o sistema de GPS RTK, você fica preso a uma base estática no chão, né? Só que ela tem uma cobertura grande, de um raio, né, de dezenas de metros ao redor do drone onde você pode voar, e aí a precisão vai para centímetros, aí vai para 2 centímetros, 3 centímetros de precisão. Então, por exemplo, você vai fazer manutenção numa linha aérea utilizando um drone. Inclusive, o professor, meu orientador, né, Alexandre Brandão, está numa pós-graduação pesquisando exatamente isso. Ele vai colocar uma base no chão, uma base como essa, e aí ele vai poder fazer vistoria nessa linha de transmissão com grande precisão, certo? Voando com grande precisão. Então, essa é uma forma do drone saber onde ele está. A outra forma que eu expliquei é captura de movimento. Bolinhas reflexivas são colocadas no drone, diversas câmeras jogam sinal infravermelho para ele, esse sinal infravermelho volta para as câmeras, é refletido pelas bolinhas e volta para as câmeras, e as câmeras o sistema consegue localizar o drone. Qual que é a limitação desse sistema? E isso aqui é o sistema mais clássico que você vê de vídeos com drones fazendo grandes acrobacias, geralmente não, 100% dos casos, 99% dos casos usam esse tipo de câmera de grande precisão, porque aqui a precisão cai para milímetro. Tá? É muito preciso mesmo. Qual que é a grande limitação desse sistema? Bem, as bolinhas, para você conseguir detectar um corpo, é necessário pelo menos 3 bolinhas. Como elas têm que ser vistas por câmeras, geralmente usa 4. Bem, vamos lá. Você dispõe as bolinhas na forma de um quadrado em cima de um robô, na forma de um triângulo em cima de um outro robô. Vocês entendem que à medida que você vai aumentando o número de robôs, meio que acaba o número de formas diferentes que você pode dispor essas bolinhas em cima do robô, de forma com que o sistema não confunda um robô com outro, né? Então eles têm essa limitação. Ele meio que tem um número limitado de robôs que podem navegar dentro do ambiente sem que o sistema confunda um robô com outro. Tá? Além disso, se você estiver voando com um drone e ele se aproximar de uma pessoa, um outro drone passar entre ele e uma câmera, né, ele vai ficar ocluso, né, porque é um sistema de visão. Né? Então é como se fosse uma câmera olhando para o drone, né? Se alguém passa na frente, se um outro robô passa na frente, aqui, o robô que está para trás, né, ficou ocluso, né? E aí a câmera para de ver, ele para de ser percebido. E como é um sistema de câmera, é também suscetível à variação luminosa. Então ele tem esses problemas. Ele tem que ser um ambiente controlado em termos de luz, não pode ter nenhum obstáculo tapando o robô a ser controlado, tá? Para ele funcionar. Então, uma opção que está em crescimento bem recente, últimos 5 anos aí, é a utilização do chamado Ultra Wideband, né? Banda ultra larga. É um sistema de rádio, funciona parecido, ao invés de ter câmeras, tem âncoras, que são esses A1, A2, A3, que são sistemas de rádio, e o drone tem um receptor de rádio. Tá? Ele funciona como se fosse um GPS. Imagina que os GPS são diversos satélites no espaço, né? E o drone tem um receptor de GPS. Esse sistema de rádio ultra-wideband funciona exatamente igual. As âncoras funcionariam como satélites, né? Enviando os sinais, o drone o receptor, e aí você consegue ter o número que você quiser de drones no ambiente, tá? Porque um não interfere no outro. Né? É um sistema de localização centralizado. Tá? Também consegue boa precisão de centímetros, tá?
tudo quanto é show, igual aquele do Metallica que eu mostrei no começo, que é em ambiente fechado, né, escuro, você fala, pô, como é que tá sendo câmera? É um show escuro, né? Um show no Circo do Soleil também, é um show escuro, não tem iluminação. Como é que eles fazem a localização desses drones para eles serem tão precisos? Tá, a resposta está aqui. É esse sistema de rádio, tá? Para controlar os drones em ambiente interno. Eu já vi trabalho na UFMG utilizando, então tem também no Brasil. Uma outra forma do robô saber aonde ele está é utilizando os sensores acoplados a ele, tá? Então nós temos aqui um sistema de câmera na frente do robô, colocados aqui, de forma que, com que o robô viu um objeto e ele identificou aquele objeto, ou uma feature no ambiente, né? Ele identificou alguma coisa e marcou a forma daquela coisa, a cara, vamos supor assim, de uma cadeira que ele viu no ambiente. Ele memoriza aquilo ali e trava o algoritmo naquela cadeira, de forma que essa cadeira tem um tamanho enquanto eu estou aqui. Se eu ando um pouquinho, essa cadeira mudou de tamanho. Eu consigo fazer uma relação de visão com tamanho, né, e distância. Então eu consigo saber onde é que eu estou em relação àquela feature que eu enxerguei com a câmera. Então tem como fazer esse tipo de algoritmo. Não precisa ser exatamente um objeto, uma cadeira. Pode ser um padrão numa parede, um padrão que ele está enxergando. Ele se aproxima, se afasta desse padrão e ele consegue se localizar. É como se ele visse alguma coisa e fosse, não vou me aproximar dali, né, e tal. E uma outra forma de localização é as IMUs, né, a unidade de medida inercial, que é capaz de medir a orientação do drone, tá? Tem um sistema de molas e resistência aqui dentro, eletromecânico, né? Onde o drone é capaz de saber as acelerações da gravidade que ele está sendo submetido, ao torques, né? E etc. Então, é uma forma do drone saber como ele está, qual a postura que ele está, né? A pose, e também saber qual que é a aceleração que ele está sendo submetido. Obviamente, se você integrar a aceleração, você vai chegar na posição. Só que isso vai acumulando erros de integração. Então, também não é um sistema que sozinho funciona. Em geral, para localização, faça uma integração de todos esses sistemas. Tá? Uma fusão, que chamam fusão de sensores. Para percepção, eu trouxe também alguns vídeos para você ver como que o drone é capaz de ver no ambiente. Tá? Então, nesse primeiro vídeo aqui, ó, como é que o drone enxerga no ambiente. Um exemplo de carros, né? Carros autônomos. Tem um sistema de laser em cima do carro, onde essas linhas aqui são os lasers que estão sendo jogados para todas as direções. A cor desses lasers indicam distância, tá? Esses lasers são jogados de cima do carro, batem nos objetos, nas coisas, refletem, né? De volta para o laser que está em cima do carro, e aí ele consegue medir essa distância de tempo de voo. Tá? Então é utilizado esse tipo de laser, né, que é o LiDAR, né, em carros autônomos. É feito aí o mapeamento, tá vendo? É um sistema de laser giratório, tá? Para jogar em todas as direções esse laser, para você saber mapear ao seu redor, e aí você consegue observar, tá? O ambiente ao seu redor. Então, é um sistema de percepção. Antes eu falei sobre estimação, né, onde é que o robô está, agora o que tem ao redor do robô. Aqui, um sistema de mapeamento, onde um drone passa a voar dentro de um ambiente e vai construindo o mapa desse ambiente. Tá vendo? Ele vai voando e construindo o mapa, utilizando câmera. Tá? Câmera e reconstrução 3D. Tá vendo? Ele mapeou aqui o laboratório inteiro, ó, tá vendo? À medida que ele vai explorando o laboratório. E ele só navega para o lugar que ele já viu que não tem obstáculo no caminho, tá? Para conseguir fazer esse tipo de exploração. Então aí, ó, uma imagem reconstruída depois, tá vendo? Dá para você ver a estrutura do lugar, onde que é possível voar. Reconstrução 3D. Opa. E esse outro exemplo, o drone utilizando percepção para desviar de uma bola que é jogada sobre ele. Tá vendo aí? Ó? Nesse caso, para ter um desvio tão rápido utilizando câmeras, é utilizado uma câmera chamada câmera de eventos. Tá vendo? Isso é que o robô vê nos algoritmos, né? A câmera de eventos capaz de perceber o objeto chegando e ele é capaz de desviar. A bola é arremessada aqui, ó.
O drone consegue desviar a tempo. Então, drone percebendo ao seu redor. Então, câmeras de RGBD, né, que pegam profundidade, ultrassom, tudo isso é utilizado para percepção. Outra base para a gente utilizar drone no mundo real é planejamento de rotas. Trouxe também alguns vídeos. Aqui, no caso, ó, o drone quer ir desse ponto até o fundo da sala, só que o lugar é muito estreito para ele passar. Então, ele tem que planejar uma rota para passar nesse lugar estreito, que é alterando o seu ângulo, né? Então ele dá uma guinada, né? Uma rolagem para passar pelo buraco, mesmo que esse buraco não caiba. É ele aí. Tá? De forma semelhante aqui, planejamento de trajetória. Esse drone vai entrar dentro de uma estrutura subterrânea para explorar. Aqui está a imagem da câmera dele. Aqui tem os pontos amarelos, que é um lugar que ele já percebeu que não tem obstáculo no caminho, então ele pode voar até lá, e ele vai voando e explorando o lugar interno, fazendo mapeamento. Tá vendo? Planejamento de trajetória. Eu sei que naquele ponto amarelo eu posso ir até lá, eu faço uma trajetória suave para eu chegar até lá. E aqui, navegando numa floresta. Essa aqui é a visão que o drone tem da câmera. E você vê que, ao planejar trajetórias, o drone consegue voar em alta velocidade. Porque ele não tem que ir até... Ele não vai voando e quando ele está perto do obstáculo, ele percebe o obstáculo. Ele percebe e reage, né? Ele já está percebendo o obstáculo de longe, já planeja uma trajetória que não vai chegar a colidir no obstáculo. Ele já vai planejando um caminho por fora dos obstáculos. Igual a gente faz, né, quando a gente está andando na rua. Você está andando na rua, vem alguém na sua direção, você já começa a desviar antes dela chegar. Nesse outro exemplo, o drone é colocado no meio da floresta e vai até um galpão e tem que arrumar uma forma de entrar nele. Então ele vai vistoriando, tá vendo? Procurando aonde está a porta. Não viu passagem, viu passagem e entrou. Utilizando laser aí para detectar passagem. Planejando o caminho. Ele não tinha nenhuma instrução de como ele tinha que explorar esse galpão. Ele sabia que ele tinha que entrar e ir até esse ponto vermelho aqui, ó. Como é que eu vou chegar até lá? Vou em linha reta. Foi em linha reta. Opa, linha reta não dá, vou bater. Então, vou explorar. Explorou um lado, explorou o outro. Tá vendo? Foi explorando. Opa, achei uma passagem, entrei. E aí ele vai até o ponto vermelho. Eu só cortei o vídeo antes aí. Robustez, como eu falei, o drone ele vai estar voando no meio externo, então vai ser submetido a chuva, granizo, hélice que vai eventualmente se partir, né, por alguma colisão ou defeito de fabricação. O drone vai estar transportando carga no meio externo. Esse exemplo aqui no experimento é um experimento nosso, né, onde esse drone aqui ele é o drone mestre, que a gente chama, né, e esse é o drone escravo. Esse drone ele está usando a câmera dele para ver esse alvo aqui e ele segue este drone. Tá? Então, submetido à carga, então o sistema tem que ser robusto a variações de peso, como é uma carga que está pendurada no drone, a carga vai oscilar e o drone tem que saber responder a essa oscilação da carga sem cair, sem bambear, sem sair da rota. Tá? E aqui os drones voando em um ambiente de deserto, então um ambiente de temperatura que varia bastante, iluminação que varia também bastante. Então o sistema tem que ser robusto para os drones voarem entre nós. Infraestrutura de hardware, igual eu falei, é todo um sistema que é necessário para você de fato implementar algo no mundo real, né? Então se a gente vai fazer um sistema, se a Amazon, por exemplo, ou Google, ou qualquer outra empresa vai fazer um sistema de transporte de carga, né, com os drones, não é o importante do quanto que um drone consegue carregar com a carga, né, quantos minutos de voo ele tem. E sim como que esse sistema, né, como que esse organismo todo ele funciona. Né? Vão ser dezenas de drones revezando, enquanto um carrega, outro leva a carga e assim por diante. Tá? De forma igual eu falei, a bateria ela ser um parâmetro do sistema a ser otimizado. Uma outra modificação de hardware que pode também aumentar o tempo de voo de drones é baterias voadoras. Tá? É uma pesquisa recente, se eu não me engano, no ano passado, onde esse drone está voando, fazendo uma vistoria, por exemplo, ele tem sensores mais complexos, vamos botar assim, é um drone mais especializado, e drones menores vêm até aqui, e aqui são 4 terminais de cobre, né, que pousam aqui em cima, e quando esse drone pousa, ao invés do drone usar a própria bateria, ele usa essa daqui. Terminou de usar esse drone vai embora, vem outro, né,
E o drone de baixo, mais especializado, só usa a própria bateria enquanto um sai e o outro chega. Isso daí você consegue aumentar em 10, 15 vezes a autonomia de voo de um drone. Tá? Aqui utilizando tanque de combustível, né? Então uma modificação para você fazer um tempo de voo com mais duração e com auxílio aqui de placas solares. Então modificações em hardware para aumentar o tempo de voo dos drones. Tá? Outras modificações em hardware. Ao invés de trabalhar com 4 hélices, trabalha-se com mais, trabalha-se com 8, para ter redundância. Uma quebrou, beleza, o drone continua, é capaz de voar. 2, 3, sistema redundante. Tá? E um outro sistema de redundância bem interessante, porque como eu falei lá atrás, a forma ótima do drone voar é com 4 hélices, é onde ele vai ter o melhor desempenho de bateria, né, por tempo de voo. Só que com 4 hélices, qualquer elemento que falhe, se a bateria falhar, o drone cai. Se uma hélice falhar, o drone cai. Né? Se a placa de controle do drone falhar, né, o drone cai. Então, é um sistema que basta um elemento falhar, o drone vai cair, e aí não estaria apto a voar em sociedade. Está, né, no meio da sociedade, o voo. Uma alternativa, né, que se tem para isso, e é uma alternativa com grande aceitação, milhares de voos já feitos, testando que ela de fato funciona, é você pegar o drone, né, de 4 hélices, né, e dividir em 2. Então tá vendo aqui, ó, essa estrutura, ela tem 2 hélices, e ela tem uma bateria, ela tem uma placa-mãe para rodar os códigos, ela tem uma IMO, né, para saber onde o drone está, e essa outra estrutura tem, de novo, outra bateria, outra placa-mãe, né, e outra IMO, né, outra unidade de medida inercial, para saber onde o drone está. Esse drone possui aquele sistema que eu mostrei no vídeo lá atrás, que se uma hélice partir, ou até 2, o drone é capaz de pousar de forma estável. Dessa forma, esse drone está na sua forma ótima, com 4 hélices, e ainda pode ter uma falha de qualquer elemento dele, porque ele é completamente redundante. Pode queimar a bateria, pode queimar a placa-mãe, pode quebrar a hélice, e o drone continua seguro, né, para pousar de forma estável. Então, conforme eu passei aqui, né, as principais tarefas relacionadas a robôs móveis hoje são sensores móveis, né, drones fazendo câmeras, historiando galpões, e também robôs móveis terrestres, né, fazendo a estrutura igual na Amazon, tá? Ambiente externo ou interno, tá? Interno galpões, externo vigilância de ruas, etc. Transporte de cargas e o problema da última milha a outra, né, principal tarefa utilizando os robôs móveis hoje. O problema da última milha, basicamente, é da seguinte constatação das empresas de entrega. Gasta-se mais tempo do depósito da empresa até a casa do consumidor do que geralmente os transportes entre um revendedor e uma estação de distribuição. Tá? Então, gasta-se o maior tempo da entrega de um produto da estação de distribuição até a casa da pessoa. Nisso que lá nos Estados Unidos eles chamam de última milha, seria o problema do último 1,5 km, né, da entrega, e disse que esse último 1,5 km é o quilômetro mais demorado. Tá? E é aí que os drones entram. Né? Você tendo capacidade de voar 1,5 km, um drone tem autonomia tranquilo de voar. Né? Daria para fazer esse percurso aí 2, 3, 4 vezes, tá? Mesmo carregando uma carga. Então o drone conseguiria facilmente sair do depósito, levar a carga até o consumidor, voltar para o depósito e ainda teria bateria para fazer mais um voo desse. E igual eu falei, é todo um sistema, diversos drones fazendo isso de forma organizada. Não é um drone que vai fazer igual o carro do Sedex, vai pegar um monte de encomenda, um drone pegar um monte de encomenda e levar para fulano, para ciclano, não sei o quê, né? Porque o peso, né, é importante quando você usa o drone. Vai ser um sistema que vai fazendo esse percurso de última milha de forma ótima aí. Tá? Os drones já são vistos, né, já é uma certeza de que esse problema vai ser atacado por drones, é tudo também uma questão de quando. E uma outra tarefa principal, a última, né, é a interação humano-robô, ou seja, como que os homens, né, nós vamos interagir com esses robôs, que é o tema da palestra do Kevin em sequência. Como deu o probleminha aqui, Alexandre, eu fiquei meio perdido no tempo aqui. Como é que a gente está de tempo?
Eu acho que tá ok, mas eu tava conversando com o Kevin, a gente tá pensando em deixar as perguntas todas pro final, porque aí concentra mais e também para ter certeza que o Kevin consegue passar a parte dele. Você quer mostrar algum vídeo, algum material? Tá, eu vou só mostrar, bem, eu fiz essa explanação de como que a gente faz, o que é necessário para os drones serem trabalhados, operar, né, no nosso espaço, né, digamos assim, no mundo real, e o que eu faço, né, lá no Nero, né, na UFV e no LAI, lá na UFS. Qual que é a minha linha de pesquisa? A minha linha de pesquisa ela entra na área de robustez, tá? Ou seja, o drone suportando intempérie, de vento, carga presa a ele, tá? Então, as minhas linhas de pesquisa vai em cima disso. Eu tenho alguns experimentos a apresentar aqui, de forma breve. Então, aqui, ó, 2 drones carregando uma carga, em forma de barra, e os drones desviando de obstáculos com essa barra. Tá vendo que ele fez só o drone de trás girou para fazer a curva, passar entre o pilar e a cadeira. Novamente, planejamento de trajetória, tá vendo? Rejeição de distúrbios, né? Com a carga sendo carregada, passou aqui pela cadeira, tá vendo? A mesma forma agora com um distúrbio aqui no meio da sala. Um obstáculo aqui no meio da sala. Então, se o drone precisar passar por um corredor estreito com a barra, né, ele vai orientar da seguinte forma. Então, novamente, planejamento de trajetória, percepção de onde está o obstáculo, rejeição de distúrbio, que a carga está balançando, é uma carga presa por corda, né, e os drones estão voando de forma estável, não estão saindo da rota, né. Aqui os drones voando na área externa, né, utilizando, igual eu falei, o drone de trás está olhando para esse alvo que está na traseira do drone da frente, e eles são capazes de transportar a barra aqui, ó, em ambiente externo. Todos esses são experimentos feitos, né, no laboratório de Viçosa e da UFS. Que com a visão ele percebe onde o drone tá, onde o outro drone está, e ele não se afasta dele, porque se ele se afastar dele, a carga impede que os dois se afastem, né, e vai acabar caindo os dois, né? Um vai puxar para um lado, outro para o outro, vai acabar caindo. Outros experimentos de distúrbio. O drone ele tem uma carga presa, ao invés de estar presa no centro de massa dele, ela está presa na perna dele aqui, ó, em uma das 4 pernas dele aqui, na perna de trás, tá vendo? E isso gera, né, um torque, faz com que o drone gire e caia, né? Então você tem um elemento de robustez, de controle, para o drone entender que ele tem mais peso em uma das pernas, simulando aí que este rotor, por exemplo, esse motor está com um defeito, né, está rodando menos que os outros, então o drone é capaz de resistir a esse distúrbio. Aqui, ó, também um rejeitador de distúrbio, onde com uma corda aqui, ó, eu puxo o drone para trás, simbolizando, por exemplo, um vento que está empurrando o drone, ou alguma coisa que está puxando ele para trás, e o drone reage sem sair do lugar, tá vendo? Ele está estático no mesmo lugar, reagindo à força. Funcionaria até aqui como um medidor de força, né? Se eu pegar a propulsão dele. Vendo aqui, ó, ele não sai do lugar, reage à força que eu estou puxando ele para trás e se mantém estável. Nesse outro experimento, a carga também, pausar o vídeo aqui no começo, a carga também está presa em uma das pernas do drone, tá vendo? Também gerando uma instabilidade, né? Ao invés de ter um equilíbrio dos 4 motores, um dos motores está desequilibrado. Então ele sofre um pouquinho para o algoritmo de controle convergir, e depois que o algoritmo de controle convergiu, mesmo com a carga oscilando bastante, ó, o drone fica estável, voando de uma forma circular, até ir para o meio da sala e parar. Tá? Nesse experimento, uma das hélices aqui está com metade do tamanho. Tá? Essa hélice branca, uma delas está com a metade do tamanho, então tem menos rendimento. O drone vai sofrer um pouquinho no começo, vai voar meio estranho, tá vendo? Mas depois ele consegue fazer a adaptação. Nessa ele faz ele não está caindo por conta da hélice não, tá? É uma figura que tem essa forma, ele sobe e desce.
mostrando ele capaz de fazer o círculo, ganhar e perder altitude, seguindo uma trajetória autônoma, mesmo com uma das peças dele aí com defeito, né? Faz o voo estável, tá vendo? Parou aqui no meio da sala no final. Opa. E aqui o último vídeo. Com a barra em mais velocidade, né? Os outros estavam com menos velocidade, esse transportando a barra em maior velocidade. Utilizando o chamado ângulos agressivos, né, para o transporte. Também de forma estável, fazendo trajetória circular, mesmo com a carga puxando, um drone puxando o outro, os algoritmos de controle robusto e adaptativo fazem com que o voo seja estável e tudo corra bem. Então, basicamente, era isso na apresentação. Eu lembro que, quando eu estava conversando com o Alexandre Caldeiro no começo, ele falou que era interessante a gente mostrar um pouco do dia a dia, né, do nosso, de como é que é pesquisar robótica, e eu acho que dá para resumir com uma imagem, como é trabalhar em robótica. É basicamente isso. É uma área que os desafios são tremendos, igual eu expliquei nessa apresentação, para a gente implementar isso no mundo real. É bem difícil, são diversas coisas que a gente tem que saber, onde o drone está, o que está ao meu redor, qual é a trajetória que eu vou fazer, como é que eu trabalho com chuva, com granizo, com luz diferente, com vento, como é que eu faço isso de forma ótima, né? Porque tem que ter eficiência, né? Então, os desafios eles vão para diversas áreas. A área de engenharia mecânica, engenharia de software, elétrica, tudo aí cabe nesse tema. Tá? É um tema que desafia muito os pesquisadores e por isso que é tão interessante, tanta gente gosta de trabalhar. Porque nada é melhor para um pesquisador do que um desafio. Tá? Você ter um tema de pesquisa que te desafie. Então, por isso que a gente, apesar de sofrimento, né, todos esses estágios de sofrimento que todo mundo que trabalha com pesquisa aí passa, a gente continua trabalhando. Então é isso. Eu finalizo aqui a apresentação. Beleza. Pessoal, se vocês puderem concentrar as perguntas, pode mandar agora, as perguntas que estiverem sobre a palestra do Daniel. A gente vai trazer de volta. Você pode ficar, Daniel, até o final da apresentação do Kevin? Claro. Perfeito. Aí a gente traz ele de volta só para ter certeza que o Kevin vai conseguir passar o material dele. Vou chamar o Kevin de uma vez. Você está silenciado, Kevin. Boa noite. Agora sim, boa noite, gente. Tudo bem? Quem nunca, né, nesse AD? Ou fez o contrário, né? O contrário às vezes é pior, você achar que está silenciado, você não está. Mas bom, boa noite para vocês. Meu nome é Kevin e eu vou fazer a segunda parte dessa palestra. Eu preparei uma coisa um pouco mais rápida, tentar passar o conteúdo para vocês explicando algumas coisinhas, né? Essa palestra, ela é dirigida em... Vou falar um pouco de mim, do que eu fiz, do que eu acho que contribuiu para chegar aqui, não sei. Alguém tem interesse em seguir carreira acadêmica, né? As coisas que eu fiz e como que elas contribuíram para chegar onde eu cheguei. Vou falar também um pouco sobre a pesquisa que eu fiz em interação humano-robô, que eu fiz mais no mestrado, e que eu também interajo com isso no doutorado. E vou falar para vocês, por fim, um pouco sobre aprendizado e reforço, que é minha área de interesse no momento, que é um paradigma de inteligência artificial que eu acho muitíssimo interessante. Então, vamos lá. Inicialmente, eu sou engenheiro eletricista pela FV. Eu fiz um mestrado em ciência da computação na FV também. E eu terminei meu doutorado. Estou fazendo meu doutorado na computação desde o ano passado. E eu tenho mexido basicamente com robótica e inteligência artificial aplicada em robótica em todo esse tempo. E agora eu vou dar uma noção das coisas que eu fiz na minha graduação e o que eu acho que elas contribuíram para eu chegar onde eu estou. Então vocês vão verem que aquele famoso pato fez um monte de coisa que não tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas bom. O que eu fiz? Eu mexi com empresa júnior por um tempo. Mexi com uma ONG, que tem aqui em Viçosa, chama Interact. Uma das pessoas que reativou o Interact aqui em Viçosa, fui vice-presidente por 2 anos. Iniciação científica, eu mexi com manipuladores robóticos. Durante o intercâmbio, eu projetei um manipulador robótico na Universidade de Brunel. Não sozinho, claro, mas... Fui tutor de cálculo 1 por muitos anos. Mexi com futebol de robô aqui sob orientação do Alexandre Brandão, junto com a iniciação científica. Participei de uma pesquisa com uma das graduandas que entraram comigo na elétrica, a Thaís Bento, sobre controle por consenso, que é
uma abordagem matemática onde os robôs e que matematicamente decidem, entram em um consenso do que eles vão fazer para andarem juntos. Meu TCC foi sobre inteligência artificial aplicada em poker e eu dei muita aula. Dei aula no cursinho, eu dei aula no colégio, dei aula particular, eu dei aulão, cálculo 1, cálculo 3, física 1, física 3, um monte de coisa. E cada uma dessas coisas me ajudou de uma forma diferente para eu poder ingressar na vida acadêmica. Em termos de currículo, cada um deles foi uma coisa diferente, né? Por exemplo, o artigo, né, que eu consegui publicar por conta dessa pesquisa por consenso, certamente me ajudou bastante. O intercâmbio ajudou um bocado. Os anos de tutoria, talvez um pouco de futebol de robô, né? Mas, por exemplo, o TCC não ajudou em nada. Mas eu me interessei pela área e fiquei sabendo, né? Então, por currículo não, mas foi importante. A empresa júnior não foi tão valorizado, né, no currículo. Assim. A iniciação científica foi, deixa eu tirar isso aqui, a iniciação científica ela foi, né, e em termos de currículo, até as aulas ajudaram um pouquinho, as aulas que eu dei que tinham carteira assinada, ou então declaração de cursinho que eu trabalhei lá. Mas eu acho que como nós somos seres sociais, né, eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente está em qualquer tipo de empreitada, a gente interage com outras pessoas, e cada uma dessas coisas aqui me deu habilidades diferentes. Da aula, por exemplo, você se põe muito no lugar da outra pessoa, uma empresa júnior, ou então numa ONG que você está trabalhando em equipe o tempo inteiro, né? E, bom, na pós-graduação também, em algum grau, né? Então, é muito importante isso. Então, cada uma dessas coisinhas foi somando, né, para eu sentir que ou me ajudar a entrar na vida acadêmica ou me ajudar a sobreviver nela, que a gente não vive sozinho, né? Então, até vi uma palestra sobre soft skills que teve aqui no site, né, que uma das programações era, e eu acho que dentre isso é muito importante, né, para a gente avançar em qualquer tipo de carreira. Mas, bom, durante o mestrado, né, eu fiz algumas coisinhas que me facilitaram entrar no doutorado, né, eu trabalhei com navegação híbrida, que em vez do robô pensar o que ele faz agora, que é uma coisa reativa, ou o que ele vai fazer no total, que é uma coisa proativa, deliberativa, o robô faria os dois. Né, foi muito interessante mexer, isso mesmo que não era meu tópico direto de mestrado. Mexi com desvio de obstáculo também, que não era meu tópico direto, mas importante saber. E tive trabalho sobre reconhecimento de gesto, que é a parte central da interação humano-robô que eu fiz. Mas uma das coisas que foi mais engrandecedor para mim foi mexer com orientação. Eu dei aula por muitos anos, né, e isso foi fundamental para a maneira que eu apresentei trabalhos e que eu consegui defender minha dissertação. E eu acho que, por exemplo, eu orientei uns alunos da elétrica, na iniciação científica dele eu fui co-orientador dele e no TCC dele. Eu acho que isso tudo teve muita contribuição das coisas que eu fiz antes, né, de tentar fazer isso de uma forma colaborativa, de não ser você meu aluno de iniciação científica, então você faz a tarefa braçal que eu não quero fazer, né, não é bem assim, né, foi sempre uma coisa muito de aprender muito um com o outro e fazer o trabalho junto. Então, uma oportunidade muito bacana desse método diferente de ensinar, digamos assim, né? E, atualmente, no doutorado, que nem o Daniel falou, como que é a rotina, né, de um pesquisador? A gente lê muito. É claro que isso vai ser uma resposta diferente para cada pesquisador que você conhecer, mas a gente lê muito, né? A gente tem que ler muitos artigos, a gente tem que ler alguns livros, né? A gente tem que ficar antenado no que está acontecendo, porque o que é você pesquisar, né? Você está na fronteira do conhecimento de alguma coisa. Então, quando você está na graduação, você estuda coisas que já estão bem documentadas. Às vezes você vai pegar e sair dessa linha, mas em geral já tem um caminhozinho lá, né? Quando você vai pesquisar na pós-graduação, não tem muito isso, né? Não tem alguém que sabe as respostas, não tem gabarito. Então, é um processo que aquela última imagem dele representa muito. A gente estuda, a gente tenta muita coisa e a gente se frustra muito em vários aspectos, mas é uma coisa muito recompensadora, porque você está aprendendo coisas bem novas, né? Coisas que, por exemplo, no doutorado, eu faço muitos cursos fora do doutorado, porque em Viçosa não tem ninguém que queira mexer, que saiba mexer com a área que eu mexo. Então, é um processo um pouco solitário nesse aspecto. E, felizmente, no Nero, uma coisa que a gente faz muito são trabalhos colaborativos, né? Por exemplo, eu falo no trabalho que eu fiz com o Daniel, eu já orientei outros alunos, a gente já fez trabalho juntos que interagem entre si. As áreas que a gente trabalha aqui no laboratório, elas se comunicam muito. Não sei se isso é realidade em outros lugares, tenho a impressão que talvez nem tanto, mas é aquilo que eu falei, a gente faz trabalhos em equipe, né, de você colaborar em algum grau com outras pessoas. Então, a maneira que você lida com elas é muito importante. Mas, bom, vou falar aqui para vocês agora, então, um pouquinho sobre o que eu pesquisei relacionado à interação humano-robô.
A interação humano-robô é qualquer tipo de interação que você vai ter com algum agente inteligente. Isso pode ser ele, que seja ele navegando, que seja ele andando e ele interage com você porque ele encontrou você, né? E tem alguns tipos de interação, né? A gente pode falar de interação cooperativa, que é quando o robô faz uma tarefa junto com você, tipo, vamos organizar o quarto. Né? Imagina, sei lá, para o Harry Potter faz um sinalzinho e o robô lava a louça, né? A louça lava a louça, né? Mas imagina que você tem um robô para te ajudar nisso. Isso seria cooperativo. Né? Podemos falar sobre também robótica assistiva, que é aquela que te auxilia a fazer uma tarefa. Parece que é a mesma coisa, né? Mas por exemplo, imagina, nesse desenho aí, nessa imagem, o cara não consegue andar direito. Então o robô auxilia ele na maneira que ele se locomove. Então é diferente, em vez de me ajuda a arrumar o quarto e, pô, cara, eu não consigo andar, então me ajuda a andar. Temos interação por meio de imitação, né? Temos aqui um jovenzinho interagindo com um robô humanoide. Tem aplicações em várias áreas, mas, por exemplo, ajuda a capacidade de socialização de crianças com autismo, por exemplo. Elas têm uma capacidade de socialização limitada, então, ao interagir com o robô e o robô imitar e tá lá para ela, acaba ajudando. Podemos falar também de interação que chama de geral ou multitarefas, que é aquela que faz mais de uma dessas. Né? Um desses robôs mais robustos, digamos assim, na imagem. E essa interação, gente, ela pode se dar de várias formas e para vários objetivos. Né? Meio de interação, temos aqui gestos ou ações que você vai mexer suas mãos, mexer teu corpo, para o agente entender o que você quer. Você pode enviar comandos para ele, né? Meio um negócio meio homem de ferro, mas assim, a gente, no laboratório, o trabalho que eu mexi é mais ligado a isso. Né? Podemos fazer periféricos também. Imagina que você quer que o robô entregue alguma coisa no PVA. Você abre o seu celular e lá você tem o mapa do FB e você clica onde ele quer ir. É uma das maneiras. E temos também o voz, né, que é o que a gente faz com o assistente virtual do celular. Né? E também o nosso host à noite, né, ele tem trabalhos no Nero também, onde ele comanda o robô através de comandos de voz. São maneiras diferentes e eu vou explicar aqui, dar um zoom, mais ou menos como foi feito a parte de interação por gestos e como que a inteligência artificial influenciou nisso. Então vamos lá. Que nem o Daniel deixou bastante claro, é muito importante você perceber o ambiente. Né? Ele falou de vários tipos diferentes. Né? Ele falou, por exemplo, de coisas que você pode colocar no robô. E aí, cada coisa que você pode colocar no robô vai perceber o mundo de uma forma diferente. Você pode, por exemplo, colocar câmeras RGB, que são câmeras coloridas, né? Que você vai ter uma imagem como essa. Né? Onde cada pixel é uma combinação de algumas cores e você vê a coisa colorida. Outra maneira da gente poder enxergar o mundo através de câmeras RGBD. Que é isso? Uma câmera que também, além de RGB, ela consegue ver o D, que é a profundidade. Né? De inglês, depth, uma palavra esquisita, inclusive, de falar. Você vai ter uma coisa assim, onde cada pixel, em vez de você saber a cor, você vai saber exatamente a distância que o pixel representa está. Né? E isso facilita muito. Né? Em geral, a resolução dessas câmeras não é tão boa quanto a de RGB. Mas isso permitiu várias análises. Por exemplo, em vez de você usar alguma dessas câmeras, você usa uma análise de dados de esqueleto, então skeleton data. Né? Que em vez de você ver a pessoa, a silhueta da pessoa, você faz uma interpolação, você entende onde as juntas dela estão e ela vira esse bonequinho de palito aí. Onde cada uma dessas bolinhas é uma junta do teu corpo. Né? E isso facilita você trabalhar. Por quê? Né? No nosso caso, tem uma coisa importante para falar de volume de dados. Se você tirar uma foto com o seu celular e usar isso de entrada para o robô, qual que é a resolução dessa câmera? Né? Os celulares comuns hoje em dia vão ter 4 megapixels, 8 megapixels. Então você consegue ter celulares até de 64 megapixels, ou seja, você tem coisa de 1 milhão de informações. Né? Então isso pode ser muito trabalhoso de você conseguir processar. Né? Se você usar a imagem de profundidade, por exemplo, só pegando a resolução do Kinect, que é um sensor barato, né? 512 por 424, é mais de 200 mil informações. Né? Se a gente usa esse esqueleto, cada uma dessas juntas, a gente vai ter uma informação tridimensional delas. Né? Tá vendo o X, o Y e o Z delas. Só tenho 25 juntas, vezes 3 é só 125 informações. Então percebe que eu estou trabalhando o meu ponto de interesse, né? E se eu só utilizar, por exemplo, essas juntas que estão verdes, se eu for fazer gestos com os braços, ou as juntas que importam, né? Eu teria só 24 informações. Então percebe que eu saí de um universo de milhões para 24. Né? Então, para começar, isso aí já ajuda bastante na nossa situação. Né? E aí, como que a gente fez esse reconhecimento? Como a gente fez essa interação acontecer? Né?
O reconhecimento de gestos se deu como? Porque se eu queria comunicar com o robô, por exemplo, se eu quisesse que o robô carregasse algo para mim, ou então o robô, eu quero teleoperar ele, o robô está longe de mim, eu quero falar, olha, faz isso, inspeciona esse lugar para mim. Né? Eu não quero estar onde você está, né? Porque o lugar pode ser perigoso, ou porque é longe, ou o que for. Né? Como que essa interação foi compreendida? Né? Como é que ele diferencia eu levantar minha mão de eu juntar as mãos? Né? Isso foi utilizando uma técnica muito popular de inteligência artificial, daria para falar de várias técnicas para fazer isso, né? Esse reconhecimento de gestos. A gente usou redes neurais. Né? Tem esse desenhozinho famoso, e tem sido cada vez mais utilizado, né, dado o avanço dos hardwares, que permite você processar o treinamento dessas redes na placa de vídeo, em vez de processar no seu processador normal, né, o que consegue reduzir o tempo de treinamento em coisa de 10, 20 vezes, dependendo, talvez até mais. Né? Então, coisas que demoravam dias passam a demorar horas. Né? Então, é mais uma técnica que você precisa tanto de testes para você consertar quantos neurônios, quais conexões, quantas camadas, quais ativações, né? Tem vários pormenores. Então, você poder testar várias vezes é muito útil. Redes neurais, por sua vez, elas são muito úteis e aplicadas em problemas que exigem classificação ou regressão. Classificação é justamente isso. Que gesto é esse? Regressão é você correlacionar as entradas da rede com a saída em uma equação. Por exemplo, baseado no dia da semana, no prato do RU e quão próximo do fim do período está, quantas pessoas vão almoçar no RU hoje? Isso é uma regressão. Né? Saudades. Ou não, mas bom. Então, no nosso caso, a gente está usando para classificação. E como que uma rede neural aprende? Ela aprende através de exemplos. Ela aprende como você ensina uma criança. Você vê assim, Joãozinho, isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma cadeira, e isso aqui é um cachorro. Aí ele entende. E você mostra um cachorro que ele nunca viu antes. Você fala, Joãozinho, isso aqui é o quê? Fala, uma mesa. Você fala, pô, Joãozinho, não. Isso é um cachorro. E aí ele começa a perceber que só olhar para ver se tem 4 patas não adianta, porque, bom, tanto a cadeira, quanto a mesa, quanto o cachorro tem 4 pernas, né? Então, ele começa a observar os detalhezinhos. Né? Então, é através de exemplos. Então, aquilo que eu falei de volume de dados começa a se tornar muito importante também. Porque, por exemplo, se eu falar, isso aqui é um cachorro, eu te mostro uma foto de cachorro numa floresta. Isso aqui é um cachorro, uma foto de cachorro no asfalto. Um computador que ele não entende nada, até ele pegar que o cachorro tem nada a ver com o fundo, dá trabalho. Então, você mostra milhões de informações, até ele conseguir aprender e focar no que é importante, isso precisa de vários e vários exemplos. Então, aquela redução de milhões de informações para um pouquinho mais de 20, a gente até faz um malabarismo matemático para ficar menos ainda. Mas é importante. Né? Então, o computador, né, para entender os meus gestos, como é que ele me enxerga? Ele me enxerga como bolinhas, né, movendo. E, bom, isso foi muito importante, né, para a gente poder resolver. Né? Onde a gente aplicou isso? Mostrar um vídeo aqui do laboratório, de um trabalho que eu fiz com o Daniel, como se a gente quisesse simular uma situação. Imagina, eu quero mandar um robô terrestre, né? O Daniel falou que um dos problemas de drone é a autonomia dele. Então, você manda um robô terrestre com uma bateria, que a bateria e a autonomia do robô terrestre em geral é muito maior. Então, o drone vai pousado nele, e quando você quiser que ele faça alguma coisa, por exemplo, numa lavoura, uma inspeção, ou então uma aplicação de defensivo, né? Você controla o drone à distância. E, bom, lavouras podem ser enormes, sem ter que necessariamente precisar ir. Então, você pode teleoperar. Então, isso aqui é um vídeo da teleoperação de um drone, que é o Mante, e de um robô terrestre, que é esse BTNT. Vou pegar aqui. Isso aconteceu aqui no laboratório. Né? Tá eu numa sala e o Daniel na outra. Isso aqui é tipo um artigo que a gente enviou. Onde eu vou comandar com o braço direito o drone e o braço esquerdo o robô terrestre. Eu mando ele levantar, o drone vai entender e começou a voar. No braço esquerdo eu liguei o robô terrestre, só que ele ficou paradinho no lugar dele. Manda o drone e fala assim, eu quero que você ande circular, como se eu quisesse que ele inspecionasse essa área. E a mesma coisa para o robô terrestre. Anda em círculo, porque eu quero que você inspecione essa área em círculo. Mas imagina que o drone começa a ter uma bateria pequena, né? E aí eu decido que está na hora dos dois se juntarem. Né? Então, eu mando os dois cooperarem um com o outro. Então, o drone passa a seguir o robô terrestre. Isso tudo está sendo feito, né? Se vocês repararem, tem umas bolinhas em cima do robô, que é basicamente as câmeras que o Daniel explicou.
Mando o robô terrestre desligar, parar, né? Mando o drone pousar nele, como se ele fosse carregar a bateria. E acerta o robô ali embaixo. E aí esse próximo gesto é só para o robô voltar para o lugar que ele começou, porque imagina, o que vai acontecer daqui a pouco, eu vou pedir para o drone voar de novo. Né? E agora eu vou pedir para o drone circular o robô terrestre. Imagina que o robô terrestre não tivesse exatamente onde ele está, e aí ele circula e soca na parede. Não é bacana. Então, a gente mandou ele voltar para o começo, o drone começa a inspecionar em volta do robô terrestre. Imagina que acabou, fala, poxa, tem que fazer uma coisa lá no começo de novo. Volta lá para o começo. Ele vai lá para o comecinho, mando cada um só para ver eles inspecionarem em círculo em volta de onde eles estão. Imagina que você fez alguma coisa e o robô entendeu errado. Até aqui eles acertaram, eles não erraram nenhum gesto, né? Até um gesto de emergência, uma coisa de desespero. Né? Assim, nossa, eu mandei ele andar em círculo e ele voltou para o começo. O que aconteceu, meu Deus? Então, a rede neural identifica que isso é ruim. Né? Então, isso, né, foi uma das aplicações que a gente tem para interação humano-robô, né, controlando mais de um robô. Tem no canal, né, do laboratório, a gente também tem trabalhos, por exemplo, que eu mando em robôs para o robô me seguir e carregar peso para mim, porque imagina, nossa, estou cansado, não quero carregar peso. Vem até a mim, carrega esse peso e vai para tal lugar. Né? O robô fazendo isso. Né? Isso pode ser, inclusive, ser classificado naquilo de assistivo. Eu falei que ele te auxilia a fazer uma tarefa. Tem um nome bonitinho, robótica socialmente assistiva. Que ele interage socialmente e te ajuda a fazer alguma coisa. Né? Mas, bom, isso é uma das aplicações. Percebe que envolveu inteligência artificial para o reconhecimento de gestos e para andar está dentro do que o Daniel mexe, que foi de controle robusto, de controle em geral. Aqui não tem muita robustez, não, né? Mas o controle ele é feito como? Né? Uma explicação muito simples, o robô quer estar num lugar e ele está em outro. Então, baseado nisso, tem toda uma modelagem matemática em cima de o que o robô deve fazer, para onde ele vai, quão rápido ele vai e tudo mais. A próxima parte, é o fato que eu tenho estudado agora no doutorado, que é um paradigma de inteligência artificial, né, chamado aprendizado por reforço. Que é, em vez de eu dizer uma equação matemática, não dizer uma equação matemática, mas basear nela para saber as ações do robô, e se o robô aprendesse sozinho? Se ele aprendesse por conta própria? Assim, anda. E aí ele aprende que andar daquele jeito é bom. Né? Como isso funciona? A gente modela toda a situação com um negócio chamado processo de decisão de Markov, que ele tem uma máxima que parece até estranho, mas para essa situação eu juro que funciona. O futuro independe do passado se você sabe o presente. Então, mas o que fez para chegar até aqui? Não importa. Baseado no jeito que está agora, dá para a gente agir e pegar o máximo de recompensa no futuro. Interessante, né? Isso é um modelo matemático que a gente usa ele, né, não só para aprendizado por reforço, mas para outras situações, para modelar a tomada de decisões em processos de controle, que são estocásticos, uma palavra bonita para dizer que não é a mesma coisa sempre. Quando você faz uma ação para ir para o lugar A, não necessariamente chega para B sempre. E é discreto no tempo, né? Uma coisa que o tempo é contínuo. Né? E como é que isso é feito? Com 4 coisas importantes. Esse S é os passos de estados, é a quantidade de estados diferentes que você pode ter, né? Formas que você pode representar o que você está vendo. Ações é quantas coisas você pode fazer baseado no que você está vendo. As probabilidades é assim, se eu estou no estado S e eu tomo a ação A, qual que é a probabilidade de ir para o estado S'? Por exemplo, um jogo de queimada, qual que é o meu estado atual? A pessoa arremessou a bola na minha direção. Qual a ação que eu faço? Bom, eu posso pular para o lado ou posso abaixar. Tem uma probabilidade que isso vai me levar para o estado de que eu estou bem ou para o estado de que eu fui queimado. Né? Não é totalmente, né, determinístico, digamos assim. E podemos falar também de recompensa. Né? Qual que é a recompensa que o agente teve ao chegar no estado S', sendo que ele estava no estado S e fez a ação A. Né? Por exemplo, se é um robozinho que é um ratinho que quer pegar queijo, quanto que ele ganhou de recompensa por chegar no queijo? Isso é importante. Né? E bom, então o aprendizado por reforço, ele aprende por experiência e ele tenta chegar numa política que a gente representa ela por pi. A gente chama de policy, falar política é um pouco estranho. Mas o que é isso? O robô vai explorar o ambiente dele, né? E com isso ele vai tomando recompensas e consertando as ações que ele deve tomar
dados os estados que ele se encontra. Por exemplo, isso aqui é como você ensina cachorro. Você vira para o cachorro e fala assim, senta. Qual que é o estado? O atual estado é o comando que você deu. E quais ações o cachorro pode tomar? Ele pode latir, ele pode te morder, ele pode deitar, mas ele pode sentar. Se ele senta, você dá um biscoito, isso é reforço positivo. Se ele faz qualquer outra coisa, você joga água gelada. Não concordo em tacar água gelada no bichinho, mas só para exemplificar um reforço negativo. Né? Então ele vai entendendo que se você fala senta e ele corre, é ruim. Então ele vai procurar maximizar as recompensas dele. Né? E isso é sempre representado em qualquer lugar que você olhar sobre o aprendizado do reforço, essa imagem aqui representa muito. O agente, ele é alimentado por uma recompensa, vindo do ambiente em que ele se encontra, e o estado, né, que ele se encontra. Então, o agente toma uma ação, essa ação é entregue para o ambiente retorna para ele uma recompensa e um estado novo. E isso se alimenta para todo sempre. Algoritmos são aplicados para ele aprendendo. Eu estou falando de estado, eu estou falando de ação. O que é o estado? Né? É a orientação do robô? É o que o robô sabe, por exemplo, se ele tem banco de dados, é o quê? Né? Esse estado pode se representar de várias formas diferentes. Por exemplo, imagina que eu quero andar, eu estou usando isso aqui, que eu quero que o robô aprenda o melhor caminho possível. Se eu deixo ele no tabuleiro, ele tem que chegar no lugar G ali, né, no Google. E os lugares azuis ele não pode passar. Eu quero que o robô, em qualquer quadradinho que ele esteja ali, ele saiba as ações que ele deve tomar para poder chegar lá embaixo. E as ações podem ser para cima ou para baixo, para um lado e para o outro. Por quê? Você poderia colocar diagonal. Tudo bem, não tem problema. Né? Daria certo também. Mas, bom, eu representei tudo em inglês, né? Para baixo, down, então D, né? Left para L, R para right e U para up. Então, nesse lugar aqui, depois do robô simular, você deixa assim, olha, se você bater na parede, você toma uma penalidade muito grande. E se você andar, você toma uma penalidade. Pô, que sacanagem. Por quê? Se você não dá uma penalidade para ele andar, ele não vai ter nenhum estímulo para chegar no ponto final rápido. Né? Que é um dos problemas quando você mexe com isso, é que as recompensas que você entrega, esses algoritmos são muito bons em explorar elas. Né? Então, se eu falo, chega no fim, se você bater é ruim, se você chegar é bom. Ele pode só explorar o lugar o tempo inteiro, sem chegar no fim. Porque você não tem penalidade nenhuma. Né? Então, uma das coisas importantes é sobre isso. Então, quando você deixa ele simulando, isso aqui nem dá para entender direito, né? Um monte de letra. Mas qualquer lugar que você coloque o agente ali, ele vai tomar uma ação que vai levar ele lá para baixo. Por exemplo, se eu deixar ele lá no topo, ele vai pegar essa linha aqui. Baseado descendo para baixo, R para a direita e assim vai. Ele aprende isso por experiência. Ele começa sem nenhuma informação. E conforme ele explora, ele vai vendo o que é bom e ele vai vendo o que é ruim. Né? E isso acontece, né, por conta de como que você valoriza as recompensas. E é muito interessante como isso pode ser explorado de forma negativa. Eu vi uma pesquisa muito interessante que os caras tentaram ensinar um robô aracnídeo a caminhar. Eles falaram, olha, chegar perto do ponto final é bom, você ganha recompensa positiva. E ficar com o pé no chão é ruim. Eles acharam que isso ia estimular o robô a aprender a andar usando a menor quantidade de pés possível. Só você tem 8, mas se você consegue andar com 3? Legal, né? E eles deixaram o robô simulando. E aí chegou no ponto que o robô falou que ele chegava e conseguia andar até o lugar desejado em 0 segundos de pé no chão. Os caras, nossa, deixou o computador aqui treinando por dias e tá errado. Mas o que eles viram no código é que a aranha aprendeu a, em vez de andar, virar de cabeça para baixo e andar com os cotovelos. Então, esse é o código falando, bom, você falou para encontrar o pé no chão, mas você não falou nada sobre o meu cotovelo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas recompensas, como que você escolhe elas, né? Porque o computador pode só explorar as coisas. Né? E, bom, quando você traz isso para a robótica, né, é importante você modelar a coisa. Que nem eu falei, o estado naquele lugar lá, naquele exemplo anterior, era qual quadradinho que o robô estava. Né? Mas nem sempre você vai ter um mapa de onde você está. Né? Então, como é que a gente pode escolher os estados? Você pode, por exemplo, fazer que a leitura de um laser, né, de um sensor que chama de LIDAR, né, que, baseado com o que o robô vê, o lugar que ele está, ele tem que tomar uma ação de para qual lugar que ele vai. Baseado nas leituras do laser. Quanto mais longas as leituras forem, né, mais distância vai ter para aquela direção, até ele ter um obstáculo.
Isso é uma maneira. Você pode colocar imagem de vídeo. A gente já falou, né, que a imagem de câmera são milhões, né, de pixels. Você teria que trabalhar com isso. O robô conseguiria entender direito? Talvez. Né? Tem, inclusive, aplicações de aprendizado por reforço em jogos de Atari, por exemplo. Que depois de aprenderem, eles ficam, tipo, melhores que humanos jogando. Tipo, sobre-humanos. Né? Por conta... E usando só a imagem como entrada. Você nem tem que explicar regra nem nada. Você fala, tá aqui a imagem. Ganhou ponto é bom, perdeu ponto é ruim. E o algoritmo aprende. Você pode usar, por exemplo, a posição de obstáculos e do agente. Você nem sabe qual é o formato do obstáculo, mas você fala, ali tem um. Né? Por exemplo, isso é uma das abordagens que é utilizada para você fazer o robô navegar sabendo que tem gente perto. Né? E sabendo que tem gente perto, você sabe o lugar que as pessoas estão, então o robô evita as pessoas, sem saber o formato das pessoas. Né? A gente chama isso de navegação socially aware. Né? Ela está consciente socialmente falando. Outra coisa difícil de a gente escolher é qual que é o espaço de ações. Bom, quais ações o robô pode tomar? Ele não pode virar para qualquer canto. As ações não sei o que, a velocidade dos motores? Vai ser a direção que ele vai andar? Se for qualquer uma dessas duas, tem uma quantidade quase infinita, dependendo de como é que você modela a coisa, de ações. Aí fica fácil, fica mais difícil. Né? Soluções criativas são discretizar a direção do movimento. Tem artigos que fazem o quê? Olha, o robô pode ir para frente, para a esquerda ou para a direita. O que é esquerda? É virar 30 graus. O que é direita? Virar 30 graus. Você pode discretizar também as intensidades do movimento. Eu vou andar para frente com 5 metros por segundo. Então você pode fazer níveis diferentes. Níveis diferentes de curva e níveis diferentes de intensidade de velocidade. Quanto mais coisa você fizer disso, é um espaço de ação maior, mais difícil do agente aprender, mas ele pode aprender ainda. Né? E uma coisa que eu acabei de falar aqui que é muito importante é as escolhas de recompensas. A maneira que você escolhe recompensar o seu agente determina como que ele vai explorar o seu sistema. Uma vez eu tentei fazer o seguinte, bacana, eu vou colocar, por exemplo, olha, imagina que aqui tivessem obstáculos que travassem o caminho inteiro. Eu quero saber qual é o melhor caminho, eu quero que ele passe pelo obstáculo. Só que eu vou colocar que o obstáculo tem uma penalidade muito grande, porque eu não quero que ele passe em mais de um obstáculo. Quero que ele passe no menor quantidade de obstáculos possíveis. O que o robô fez? Não vou chegar lá embaixo, não. Você está travando aqui, eu perco, por exemplo, 1 ponto para cada passo que eu dou aqui. E cada obstáculo que você me tira ponto, você me tira 1000. Então o robô ficava preso aqui. Ele nunca terminava. Então ele nunca aprendia. Né? Então foi uma péssima escolha de recompensa. Né? E com isso, com o tempo, a gente vai aprendendo abordagens diferentes. Né? Inclusive, isso aqui é uma das tecnologias que é utilizado, né, para carros autônomos. Né? Então, como que você recompensa? Aproximar de onde você quer ir é bom? Tá próximo de obstáculo é ruim? Qual ruim? Tá um pouquinho próximo é ruim? Como é que é? Tem até uma abordagem muito interessante que chama aprendizado por reforço inverso. Né? Que eu expliquei aqui, eu dei uma recompensa para o agente e ele explora ganhando ela. Essa abordagem, inclusive, um carro autônomo da NVIDIA fez. Fez como? Ele mostrou horas de um cara caminhando com o carro, andando com o carro, e falou assim para o algoritmo, isso aqui é bom. Isso é um excelente exemplo. É um expert andando com o carro. Aí o que o algoritmo fazia? Ele tentava baseado nessa ação, o que é uma recompensa boa? É ficar no centro da rua? É ficar longe de gente? É o quê? Então o algoritmo, ele estima quais são as recompensas para depois aprender com elas. É um pouquinho mais elaborado, mas é interessante porque em algumas situações a recompensa não é simples de encontrar. Né? E o que eu tenho trabalhado diretamente no laboratório é ligado a isso. Né? A próxima etapa, por exemplo, é fazer os robôs aprenderem a andar usando o laser. Vai ter uma leitura do laser e o robô vai aprender a andar com isso. Né? Com isso já dá 8h30, né, que é o horário final. Eu tinha separado um vídeo aqui. O vídeo é um pouco longo, só que eu queria mostrar só um pedacinho, que é uma inteligência artificial que foi treinada contra outra para eles aprenderem a pega-pega, né, esconde-esconde, na verdade. As inteligências artificiais vermelhas têm que pegar as azuis. As azuis podem mover o bloquinho e travar o bloquinho. E no começo elas são muito ruins. Ninguém sabe o que está fazendo. Né? E elas realmente não sabem o que estão fazendo o tempo inteiro. Até que as azuis aprendem que se elas travarem o caminho, as vermelhas não chegam até ela. Elas tapam com o bloquinho e travam.
E aí, conforme vai passando o tempo, os agentes vermelhos, eles vão tentando coisas novas. Né? Eles vão tipo assim, pô, cara, tô tentando a mesma coisa e não tá dando certo. Né? Então você vai estimulando eles a explorarem mais. Né? Até que chega uma hora que os vermelhinhos, eles vão perceber a existência dessa rampa. Então, o que eles fazem? Eles vão pegar a rampa e usar para pular a parede. Isso tudo você não ensinou nada. Você só falou que ó, é bom vocês encontrarem o azul. Né? Os azuis estão felizinhos aqui, e aí eles ficam desesperados. Né? Porque o vermelho consegue chegar. E isso vai dando certo para os vermelhos. E os azuis ficam tipo, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer com isso? Então, através de exploração, de tentar coisas novas, o azul aprende que se ele começa pegando a rampa, não tem o que os vermelhos possam fazer. E uma coisa engraçada que eu falei de explorar, dos bugs que acontece nessa situação, um vermelho, ele pega a rampa e soca a rampa na parede, porque tem um bug na física do simulador que isola ele para o alto e ele cai dentro do cercadinho. Então, assim, tem que prevenir para essas coisas. Né? E é muito comum, né, durante o aprendizado do reforço, a gente usar muito simulação, né? Porque se eu falo para o robô andar e ele aprender com as recompensas dele, se eu ponho um robô de verdade numa sala de verdade e ele não sabe andar, o robô quebra. Né? Então, essa transição de ambientes simulados para ambientes reais é um desafio muito grande. Né? E tem sido muito estudado e tendo resultados assim, formidáveis. É uma área muitíssimo interessante o agente poder aprender por conta própria. Poderia falar mais disso, só que eu preparei uma coisa mais que passa na superfície mesmo, você tem uma noção de o que foi feito para chegar até aqui, um interesse na área, como que você pensa para resolver, né? Apresentei 2 maneiras de inteligência artificial e mais ou menos como elas pensam, né? Uma, por exemplo, e a outra por experiência, digamos assim, né? E como que isso interage com a vida pesquisando, né? Então, com isso, eu encerro a falação e gostaria de saber se vocês têm dúvidas, se agora tem como perguntar, se não tem, como que vai ser e tudo mais. Vou trazer o Daniel aqui já, mas eu queria aproveitar também, antes, agradecer ambos e falar famosa chamada, sendo sessão, né? Se o Rafael está entre nós, que ele tinha perguntado hoje às 5h20, em outra palestra sobre robótica assistiva e sobre interação com robôs e Kinect. E eu acho que tem tudo a ver com o que o Kevin mostrou, que ele já trabalhou. Então, se você está aí, eu espero que você tenha gostado, porque eu acho que responde exatamente o que você tinha perguntado antes. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui as perguntas que já tinham sido feitas, e depois eu passo para as perguntas que estão descendo agora. Ô, Rafael, se não tiver respondido, pergunta de novo aí o que estiver faltando, que a gente passa para o Kevin, que ele trabalhou exatamente com isso que você tinha perguntado. Mas o que ele falou de Kinect justamente é muito usado por ser um sensor acessível. Um dos pioneiros nesse negócio de ter câmeras de profundidade barata. Bem bacana. Pergunta bem contextualizada sempre. O Eduardo Santana tinha perguntado: a Amazon tem um plano de usar uma nave-mãe para os drones de entrega. Foi um boato que saiu na internet. Mas, caso fosse real, poderia funcionar como uma torre de sinal que age no RTK? Você está silenciado, Daniel. Foi perfeitamente. E a ideia é mais ou menos por aí mesmo, igual eu falei. Esse sistema de entrega vão ser dezenas, milhares de drones simultaneamente. Não vai ser igual o carrinho do Sedex carregando todas as encomendas de uma vez, não, entendeu? Por questão de que se você aumenta o peso do drone, ele tem que aumentar o tamanho da bateria e aí você vai perdendo rendimento, né? Então tem um peso ótimo ali, que não é um drone muito pesado e nem muito leve, né? E aí ele vai carregar 1 ou 2 encomendas por vez e fazer essa ida e volta, igual você falou, se tiver uma nave-mãe, né, uma central, onde esses drones vão estar, vai ser igual aquela foto que eu mostrei na apresentação, vai ter uma prateleira com diversos drones, essas prateleiras são pontos de recarga, o drone vai sair do ponto de recarga, vai entregar, vai lá até o depósito, pegar a carga, entregar, voltar para o ponto de recarga, e isso vai um sistema autônomo, sem ninguém botar a mão em nada. E o RTK ajudando aí na precisão, juntamente com
com câmeras, né? No próprio trajeto, provavelmente, eu imagino, né, que essas empresas vão ter um certo caminho que elas vão preferir. Esses caminhos vão ter câmeras auxiliares, com certeza. Já vai ser bem conhecido as dimensões por onde eles vão passar. Não vai ser nada, né, muito... vou decidir passar por aqui agora. Não, eles com certeza vão fazer uma rota ótima e essa rota já vai ter sensores adicionais para ajudar, para não ter risco nenhum. Porque se tiver um risco, o serviço não vai ser bem aceito. Com certeza, faz todo sentido. Mais uma pergunta que eu acho que talvez foi respondida durante a sua apresentação, Daniel, mas o Rafael tinha, assim, se você puder comentar, né, o Rafael Magalhães tinha perguntado, por curiosidade, se algum galho cair repentinamente, ele seria capaz de desviar também, falando sobre os drones, no caso, eu estou tentando lembrar especificamente quando, mas está falando sobre desvio e coisas assim. Quando é algo de repente que cai nele, tem aquele exemplo lá que eu mostrei, né, dos pesquisadores jogando a bola no drone. Ele tem um tipo de câmera específico, né, que ela pega movimento com muita facilidade, uma câmera de evento. Pode ser que os drones eventualmente não vão ter ela, né, porque é um custo adicional que seria. E aí ele teria que somente trabalhar com software, né, para robustez. Tem um experimento recente, 2020, tá, dos pesquisadores de Zurique, que eles pegam eles botam umas aletas de metal para alongar o drone para conseguir acertar essa bola nesse galho. E eles jogam uma bola de ferro de cima para baixo para o drone bater nessa aleta e virar quase 90 graus, né? E o experimento é sobre o drone recuperar de grandes desvios de orientação. Quase 90 graus, ou até mais que isso, ele consegue recuperar. Naturalmente, utilizando somente motores, isso não seria possível. Os motores iriam saturar, usar os motores do drone, né? O motor ia saturar, ele ia desestabilizar e eventualmente cair. Qual que foi a jogada do pessoal? Eles colocaram uma caixa embaixo do drone e essa caixa gira, gerando momento. Ela tem um motor próprio embaixo do drone. Então é como se fosse um motor adicional para gerar momento. Tá? Então foi um recurso que eles utilizaram. Então uma alteração em hardware aí. De fato, quando o obstáculo quando o dano é muito grave, né, de uma vez, sem ele ter muito escapatório de como é que sair, dificulta um pouco os problemas. Lembrando que se esse galho só danificar um dos rotores, já mostrei aí no vídeo, um ou dois, né, que o drone é capaz de se estabilizar, pousar, e ele ainda fica controlável, só fica malucão rodando. Posso dizer, estabilizadores através de momento angular, inclusive são aqueles que a gente vê no topo dos famosos robôs da Boston Dynamics, né, que ficam lá girando. Se não me engano, é o mesmo sistema, certo? Não sei. Ali pode ser lidar também. Porque geralmente eles usam para se equilibrar. Acho que lidar não tem muito como ver isso, não. Eu acho que é que nem, por exemplo, a hélice do fundo de um helicóptero utiliza para equilibrar o momento angular dele. Então tem uma coisinha lá dentro que gira. Sim, mas é porque eu não conheço esse robô e tal. Mas, como eu falei, pode ser um lidar que tá um lidar a 360 graus jogando laser para todo quanto é lado. Ou pode ser um sistema de equilíbrio. Enfim, o Eduardo Santana trouxe também uma pergunta. A rede neural pode ser utilizada para achar bugs e glitches em sistemas? Eu não lembro especificamente qual rede neural você estava falando, Eduardo, se você quiser mandar no chat de novo, mas se o Kevin já quiser falar alguma coisa sobre esse tópico. O que eu vi já de trabalho em rede neural, eu não estou falando que não pode, ok? Até porque as aplicações de técnicas específicas, especialmente uma técnica tão versátil quanto redes neurais, é complicado. Mas eu já vi muito, por exemplo, de predição de bug, baseado em alguns relatórios, você consegue prever problemas que pode ter, né, em sistemas, baseado em relatórios que o próprio sistema pode entregar, ela pode ter noção disso. Então, assim, é uma abordagem bastante flexível, né, que essa técnica tem. Se quiser perguntar de algum sistema específico, sinta-se à vontade, se eu tiver no alcance, eu respondo. Estou fazendo uma sala aqui também, porque tem um certo atraso entre a nossa reunião e a transmissão ao vivo, que não tão ao vivo assim, então eu vou esperar para ver se o Eduardo complementa. Mas, por enquanto, as perguntas estão mais voltadas para esse lado mesmo. Se vocês quiserem comentar mais sobre o que vocês estão fazendo hoje,
como vocês veem o que tem para o futuro próximo, para quem quer entrar em robótica. Você pode começar, Daniel. Não, beleza, então começa então. Beleza, começa então. Uma coisa que a área que eu tenho estudado mais, que é de aprendizado por reforço, você tem tido um esforço muito grande para você conseguir... Porque você consegue fazer o agente aprender muito bem em simulação em muitas situações. A transmissão dessa simulação, porque você tem que ter um pré-treino, digamos assim, você não pode soltar um robô que não sabe o que está fazendo, né, no ambiente, porque ele vai se machucar e potencialmente danificar o ambiente ou alguém que esteja no ambiente. Então, a transmissão da simulação para a vida real, isso tem algumas consequências. Por exemplo, a inércia do robô não é perfeitamente modelada, a física do andamento do robô, né, da movimentação do robô não é perfeitamente modelada em sistemas simulados. Então, isso pode gerar, né, uma defasagem de conhecimento quando ele vai de simulação para o mundo real. Então, isso é uma coisa que tem sido muito, muito explorado, né, nessa área de aprendizado por reforço, e tornar isso cada vez mais confiável para aplicações reais. Tanto que você vê sucesso em várias situações simuladas, como jogo de AlphaGo, jogo de Dota, inclusive, até carros autônomos, que aí isso está começando a passar isso para o mundo real. Daniel? Igual eu apresentei lá, né, os desafios são diversos, né, são diversas áreas, percepção, né, a utilização desses sensores, planejamento de trajetórias, quando tem alguma pessoa chegando perto de você, algum obstáculo, alguma coisa, um galho que cai, né? Todos esses são desafios aí que convida mentes aí que gostam de desafio, né, para embarcar, né, nessa área da robótica móvel que, como eu disse na apresentação algumas vezes, né, não é a questão de si, é a questão de quando, é fato. Os armazéns da Amazon revolucionaram, né, a área. Então, quando a gente conseguir avançar mais ainda com os robôs móveis, né, para o nosso dia a dia, né, é só uma questão de quando. E precisa de pessoas interessadas a ir atrás desse desafio. Teve mais cedo uma pergunta, né, se o Brasil está de igual para igual e tal. Mais um motivo, né, para a gente começar a fomentar esse tipo de indústria que ainda não saiu no mundo inteiro, né, tá todo mundo dentro dos seus laboratórios, né, pesquisando e desenvolvendo técnicas. Aquela técnica que eu mostrei do drone que voa com menos rotores, né, saiu de laboratório, garoto lá, doutorando, deram esse problema para ele resolveu, virou uma solução comercial. Então, uma área que está em aberto, ela é uma ótima oportunidade para cientistas, né, pesquisadores, e com certeza tem gente de olho. A partir do momento que resultados interessantes e comercialmente interessantes saírem, né, de dentro da faculdade, vão ter startups nacionais, internacionais de olho no seu resultado, e aí fica uma oportunidade aí de trabalhar com isso. Eu acho que isso até complementa a sua resposta a essa pergunta inicialmente. O comentário lá que o Alexandre falou sobre que, em geral, o pesquisador no Brasil faz o que o povo faz lá fora, só que com menos recursos. Então, assim, é muito doido, porque, por exemplo, eu lembro do exemplo aqui no laboratório, o povo tendo que pensar em qual vai ser o ângulo que as câmeras vão ficar para poder cobrir a área, para elas poderem pegar os robôs direito. Sendo que tem um laboratório lá fora que, em vez de ter 4 câmeras, tem 30. Tanto faz para onde elas estão olhando, porque elas vão pegar o robô, né? Então, a quantidade de... Não ausência uma palavra melhor, talvez gambiarra, que tem que acontecer de você fazer um malabarismo com os recursos que você tem, é muito comum. Pesquisador brasileiro é criativo, porque ou é criativo ou não sai as coisas, né? Então é muito doido essa questão de recurso e afins. Aí até afeta um pouco a competitividade em alguns aspectos. Mas a principal carência na área de robótica, eu vou te falar que é cérebro, né? Não é. Precisa de ter pessoas interessadas. O professor Mauro Pratos mandou um abraço aí. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui do Rafael. Antes, na verdade, o Eduardo Santana explicou qual a rede que estava se referindo. No caso, era a rede do exemplo de Hide and Seek, a rede de autoaprendizado. A rede, no aprendizado por reforço,
para aplicações como essas, em geral, se usa redes neurais também, no aspecto de regressão. Mas tem um tipo de rede neural muito interessante, que são as GANs, né? Que são as redes adversativas, eu não sei traduzir direito. Elas são redes que competem entre si. Então, é uma rede, você tem que pôr mais de uma rede, em que uma acusa o resultado da outra. Então, elas meio que aprendem se competindo entre si. Então, daria para você dizer que é um pouco como autoaprendizado, sabe? E isso é muito doido. Então, por exemplo, você faz uma rede que é assim, olha, eu quero, por exemplo, pegar a imagem original e eu quero pegar essa imagem original e transformar numa outra. Por exemplo, eu quero essa imagem original e transformar numa imagem de contorno. Aí você pega uma outra rede que ela tenta aprender a pegar essa imagem que a outra fez e transformar na imagem original. E aí, essa rede, ela fica acusando a outra. Tipo assim, você não transformou direito. Não transformou direito. E aí, quando ela não consegue entender o que a outra fez, aí isso vai gerando mais aprendizado. Então, você consegue colocar redes para se competir entre si, contribuindo mutuamente no aprendizado de ambos. Mas não é tão simples. Você pode fazer, imagina, pegar o melhor jogador, os piores jogadores do mundo. Você pega os 10 piores para eles aprenderem entre si. O melhor deles não necessariamente vai ser útil para a sociedade. Digo, de futebol, por exemplo. Né? Então, assim, tem algumas condições específicas para isso funcionar. Mas acho que enquadraria nisso de autoaprendizado que você está pensando. Bacana. Se não me engano, os famosos deepfakes surgiram principalmente baseados nas GANs, certo? GANs, sim. Elas são poderosíssimas, elas são dos avanços. Eu não tenho certeza zoando, mas eu acho que foi nos últimos menos de 10 anos, talvez. Mas elas foram, tipo assim, um marco bizonho, assim. Sugeriram elas, mostraram que funciona e, tipo assim, é absurdo. Outra pergunta, o Rafael tinha perguntado: pode citar exemplos de softwares usados no projeto de robôs humanoides? Projeto tem diversas áreas, né? Tem a construção das peças, tem o controle, né? Aí, por exemplo, essa parte de peças geralmente é SolidWorks, né? Que o pessoal da engenharia mecânica usa e tal. Em termos de software, aí vai mais do seu gosto de programação ou das tendências da área, né? Que aí geralmente na área de robótica, geralmente se usa MATLAB, Python ou C++, né? C++. Geralmente cai nesses três aí, né? A programação das ações do robô, como é que ele vai interagir, como é que você vai controlar cada junta, né, que controla o movimento do robô, né? Porque ele funciona como se fosse um manipulador, né? Então, a matemática em si, o que vai mudar em termos de controle, né? Por exemplo, de um robô móvel para um manipulador ou de um robô bípede, né, humanoide, o modelo dinâmico, né? Qual software que você vai usar? É um software matemático. Você vai pegar o modelo dinâmico, né? Relação de força porque a junta tem um motorzinho que dá um torque. Não? Então você tem que ter um diagrama de força, diagrama de torques, então modelo matemático. E aí implementar esse modelo matemático em software. Aí você vai usar MATLAB, C++, Python, né? E para conversar com o robô, é universal isso, o pessoal usa o ROS, né? Robotic Operation System. É uma plataforma em Linux que ela tem pacotes já prontos, né, por uma comunidade bem farta aí de pesquisadores que fazem essa ponte entre o MATLAB, Python ou C++ com o robô. Ela traduz a linguagem que você escreveu nesses softwares para a linguagem do robô. E aí vocês conseguem conversar e controlar. E uma coisa que vale adicionar é justamente que esse ROS, ele consegue, por exemplo, o seu computador está conversando em C++ com ele, o outro computador que está processando a imagem está conversando com ele em Python, e ele entende tudo e passa tudo. Né? Vale uma coisa que o Daniel explicou aí, que projeto tem várias etapas, mas, em geral, as coisas que têm a ver com inteligência artificial, a linguagem tem sido mais popular para isso, lidar com Python. Tem sido a linguagem majoritariamente utilizada nesse âmbito. Não impede você fazer alguma coisa no MATLAB, não impede você fazer uma coisa no C++, né, ou alguma outra linguagem, né, mas é o que tem sido mais usado para isso. Só uma adição, uma pergunta anterior, acabei de procurar aqui, as GANs foram propostas em 2014.
inclusive com um cara chamado Ian Goodfellow. Então, assim, é um negócio super recente e poderosíssimo, que uma rede joga contra a outra. E muito legal as mensagens. Feliz que tenham gostado da palestra. Não estou chegando muitas perguntas, vou esperar só um pouquinho, mas a princípio eu acho que a gente fica por aqui, tá ficando um pouco tarde também. Mas queria agradecer pela participação dos dois, são extremamente gabaritados para poder falar sobre o assunto, em duas áreas bastante distantes, mais próximas, mostra o tanto que a robótica é ampla, espero ter esperado quem estava interessado a participar. Vocês têm algum comentário final? Podem ficar à vontade. Novamente, queria agradecer o convite aí, falar que tinha vídeo seu na minha apresentação, mas ela já estava bem longa, né? E aí eu tive que tirar. O Alexandre, parceiro nosso aí do laboratório. Agradecer mais uma vez o convite, agradecer as perguntas, o interesse, a audiência, e foi bem bacana, bem interessante. Parabéns pelo simpósio. Isso é algo que ficou abundantemente claro, né, que mesmo em meio a uma situação bem caótica, que é a situação mundial que a gente se encontra, o evento ficou muito bem organizado, com palestras com temas atrativos e temas atuais, né? Então, não só de programação, como gestão, gerência da coisa, ficou assim, muito legal mesmo, de verdade. Então, é uma coisa que vocês devem se orgulhar e ficar muito, muito feliz com isso. Eu gostei bastante da interação, eu acho que é um tópico que não tem como abordar ele em 1h30, não tem como. Então, essas interações, elas direcionam para onde vocês gostariam de ver, então acho que a participação foi muito bem-vinda. Então, agradeço a todo mundo e espero que vocês se interessem pela área. Se quiser entrar em contato, sintam-se à vontade, que pelo menos da minha parte, eu sei que a gente pode conversar muito tranquilo, não sei como para o Daniel, tá? Mas a gente sempre arruma um tempinho, porque pessoas novas na ciência sempre bem. Passando o simpósio agora, a gente pode voltar a cobrar do Alexandre os códigos, né, os resultados. Você achou que ia estar na vida mansa aí, né? Tá pegando. Não tem descanso não, cara. Tem descanso. Vou aproveitar o gancho que o Kevin falou da questão... Bomba de fumaça. Aproveitar a questão que o Kevin falou de contato e falar de novo do Discord, na questão da participação de vocês, da galera do chat. Quem está assistindo a gravação também pode mandar e-mail para tanto o pessoal da organização, tanto o pessoal que deixou o e-mail aí, o contato na apresentação, ou mandar no Discord, a gente passa para eles. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, principalmente porque perguntaram o shampoo do Kevin e ele ainda não respondeu, aí fica à vontade para conversar. O shampoo que eu uso, infelizmente, onde eu compro, ele não está vendendo mais, mas é de uma marca que chama Oh My. Tentei um monte de coisa. Fica respondido, então. E, assim, estou sempre respondendo, o pessoal aí também. Queria agradecer mais uma vez e a gente fica por aqui. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Olha, gente. Galera do chat, a gente volta amanhã. Desculpa, amanhã a gente volta, com certeza, óbvio, mas com os minicursos, vocês vão receber por e-mail as informações de como participar dos minicursos, se não tiverem recebido ainda. Não sei se o time mandou enquanto a gente estava tentando na transmissão ao vivo. De qualquer forma, na sexta, a gente está aqui 8 horas da manhã também. Obrigado pela participação. Vejo vocês por aí. Tchau, tchau.